A gente agora vai chamar o nosso querido Rodrigo Saraiva Marinho, que é professor, que é advogado, que é conselheiro do Grupo de Estudos Dragão do Bar, presidente do Instituto Liberal do Nordeste, e vários e outros méritos e honras que, se eu falar muito, eu vou acabar pegando todo o horário da palestra só elogiando esse cara, que, além de tudo, ele foi o que deu nome ao nosso grupo de estudos, Bárbara de Alencar. Então, nós temos muito a agradecer a ele e, enfim, vou agora calar a boca, porque tem pessoa mais interessante para falar agora. No final, vocês podem fazer perguntas ou podem debater com o palestrante. Se ninguém tiver nenhuma pergunta, depois aqui vamos todos debandar para o Pitombeira, então todos estão convidados, tá, gente? Muito obrigada. Ok? Me ouve bem? Pessoal, todo mundo ouve bem, não precisa de microfone, né? Então, tá tranquilo, né? A voz é forte, então dá para falar bem. Obviamente está tendo um evento aqui em cima, que é o mesmo tema daqui, mas obviamente que a abordagem é outra, certo? Eu vou tratar de um viés que o Brasil nunca teve. Estavam dizendo lá em cima que o liberalismo deu errado. Eu disse, no Brasil não aconteceu, porque aqui nunca houve. O liberalismo passou tão longe do Brasil como Marte passa da Terra. É mais ou menos essa a primeira visão. Nunca tivemos um governo liberal, nunca foi apostado nessa ideia, nunca houve um período histórico do Brasil que possa ser considerado liberal. Nós tivemos períodos de ajuste, mas não períodos liberais, ou seja, porque era o jeito. Foram feitas medidas liberais porque, se não fizesse, o país quebrava. Foi mais ou menos isso que nós tivemos. O tema dessa palestra é baseado num livro de um autor libertário chamado Hans Ramhopa, certo? Que ele escreveu um livro chamado O que Deve Ser Feito. Aqui eu vou fazer uma análise econômica do que está acontecendo, análise política e econômica e política do que está acontecendo e do que eu proponho como novidades, e também falo do movimento liberal, o que o movimento liberal pode fazer para que as ideias de liberdade possam um dia ser vencedoras aqui. São essas mais ou menos as 3 visões que eu vou ter. Vocês vão ver, obviamente, que a história no Brasil, apesar da nossa história como país ser uma história recente, ela se repete. É claríssimo como essa ideia se repete. Mas vamos começar a situação atual. Vocês sabem a diferença entre recessão e depressão? Alguém já disse para vocês qual é a diferença de recessão e depressão? Ronald Reagan tinha uma explicação brilhante sobre a diferença entre recessão e depressão. Ele estava no debate com Jimmy Carter e foi perguntado para ele, o Jimmy Carter perguntou para o Ronald Reagan, né, o que ele é depressão. E Donald disse que era uma recessão com um período um pouco maior. Aí Ronald Reagan respondeu, existe uma diferença clara entre recessão e depressão. A recessão é quando o seu vizinho perde o emprego. A depressão é quando você perde o emprego. Nós estamos vivendo isso no Brasil. Todos os dias, durante o ano de 2015, nós tivemos 5 mil desempregados. Todos os dias, a partir do dia 1º de janeiro de 2015 até o dia 31 de dezembro de 2015, nós tivemos 5 mil desempregados dia, certo? Nós estamos com uma taxa de desemprego hoje, a taxa oficial do governo, ela representa 10%. Ou seja, 10% da população econômica ativa, segundo o governo, está desempregada. E eu gosto muito da frase de Churchill, que diz que ele só acredita nos dados que ele próprio manipulou, certo? Ele afirma isso. Ou seja, obviamente o governo está mentindo, o desemprego é bem maior. Assim como a inflação, se você faz feira, vai no supermercado, toma cerveja, faz qualquer coisa, você também descobre que a inflação não é só de 10% ao ano. Apesar da inflação de 10% ao ano ser uma inflação altíssima. Ou seja, você imagina que um trabalhador mais alto, mais devagar, mais parado, ok. Eu não tenho jeito, eu ando, certo? Para ficar aqui, eu posso andar para cá pelo menos? O limite é esse, né? Tá bom? Só para ficar claro, uma inflação de 10% ao ano significa que em 5 anos, se você tinha R$1.000, esse seu dinheiro vai valer R$500. Só para você ter uma noção de quão grave é a inflação, de quão absurda é ela, certo? Obviamente é uma memória que nós brasileiros vivemos. Nós vivemos períodos inflacionários. Pela primeira vez na história desse país, ou seja, nunca antes na história desse país, nós tivemos depressão. Vai ser a primeira vez que nós teremos 3 anos de recessão. Ou seja, 3 anos nós não cresceremos. Estão falando que o Brasil está parado. Não, pessoal, o Brasil não está parado, o Brasil está andando para trás. Certo? Se ele tivesse parado, já seria uma grande coisa. O Brasil, para vocês terem uma noção, esse ano de 2015, ele teve uma
recessão de 3,8%, ou seja, nós tivemos um decréscimo, um déficit de crescimento de 3,8%. Esse 3,8% tem a consequência naquele desemprego de 5 mil pessoas dia, ou seja, 5 mil pessoas, 5 mil famílias têm pessoas desempregadas todos os dias nesse país. A tendência é que em 2016 nós continuamos num déficit, nós vamos ter de novo um PIB negativo e muito provavelmente em 2017 nós teremos isso. A situação é extremamente grave. Obviamente, você vive uma região, aqui no Nordeste, a gente tem que falar da nossa realidade, que teve as medidas assistencialistas talvez mais fortes, onde o governo populista, né, característico governo populista, usou medidas populistas que foram criticadas pelo próprio atual presidente. O próprio atual presidente da República disse que não deveria dar o peixe, deveria ensinar a pescar, e essa medida era uma medida claramente eleitoreira. Isso ele estava criticando o governo anterior, certo? Que para mim é outro governo de esquerda, PSDB e PT são ambos governos de esquerda, certo? Em qualquer lugar do mundo, social-democracia é de esquerda, é uma esquerda mais ao centro, mas é esquerda, certo? A gente pergunta no final, o atual presidente foi uma brincadeira. O atual presidente é a Dilma, mas o atual presidente, né? Você tem sempre alguém por trás. Eu achei ótimo o videozinho que eu vi hoje, dizendo que o Saruman era a pessoa que controlava o rei de Rohan, certo? Vale muito a pena entender essa lógica. A atual presidente é a Dilma Rousseff, certo? Na sequência... Foi tu que chegou no Jonab, aí chegou com a música? Chegou com a música, já chegou cantando. Já chegou cansando. Eu acho sempre interessante a questão do fascismo, né? Quem criou o fascismo disse que era tudo no Estado, nada fora do Estado, nada contra o Estado. Né? E coincidentemente eu sou tudo contra o Estado e o fascista sou eu, né? É super interessante isso, tá? Alô, mas assim o microfone também não está ajudando. Nada. Alô? Alô? Melhorou? Deu para ouvir melhor agora? Tá bom? Será que a gente consegue disputar com o som lá fora? Né? Vamos lá, senhores. Nós estamos vivendo hoje, obviamente, uma crise política, certo? Estamos vivendo uma sensação que a gente nunca teve no país. É engraçado que todas as nossas crises econômicas, ao longo da história desse país, todas as crises econômicas sempre foram relacionadas a crises externas. Sempre houve crise do petróleo, crise da Ásia, crise dos tigres asiáticos, crise, as mais recentes, crise da bolha, crise de 2008, ou seja, nossas crises sempre foram relacionadas com crises externas. É a primeira vez na história do Brasil que não existe nenhuma crise externa que está tendo uma geração de crise interna. Ou seja, nesse momento atual, o mundo cresce, o mundo inteiro cresce. Só países como Venezuela, Brasil, Cuba decrescem. O mundo inteiro está crescendo. Ou seja, não existe crises externas para influenciar na crise interna brasileira. Mas eu pergunto, no país que tem medidas populistas, que tem um governo populista, certo? O problema não está relacionado diretamente à crise econômica. As pessoas não estão reagindo por uma simples crise, por uma crise política. As pessoas reagem, como disse o senhor democrata americano, o senhor Bill Clinton, né, de esquerda nos Estados Unidos, ele falou claramente num debate com um republicano que disse, não adianta você estar dizendo que é crise política, não adianta você estar dizendo nada disso. O problema hoje é a economia. Nós vemos um problema seríssimo econômico que vai gerar, obviamente, crise política. Os brasileiros pararam de ficar empregados. Então, a reação clara tem sido exatamente uma reação na crise política, ou seja, o econômico tem gerado essa crise política, tem dado a consequência política em relação a isso. Nós vivemos, como eu disse, pela primeira vez na história do país, uma situação de depressão, ou seja, 2 anos seguidos de recessão, 2 anos com PIB negativo. Para vocês terem uma noção como funciona o Brasil, existe um binômio chamado Campos Salles e Rodrigues Alves, ou seja, pós a proclamação da República, o golpe da República, nós tivemos uma situação em que o governo tinha gasto muito com várias guerras naquele período, certo? E entrou um presidente que fez um pequeno ajuste, ou seja, o câmbio estava completamente valorizado, os gastos públicos eram maiores do que a arrecadação, a situação do país era dever mais do que arrecadava, ou seja, algo muito parecido com o que a gente tem hoje. O que é que esse cara fez? Um pequeno ajuste. Esse pequeno ajuste, né, nesse binômio Campos Salles e Rodrigues Alves, permitiu que um ajustasse e o seguinte gastasse.
No ciclo atual, o primeiro governo Lula, o primeiro mandato do governo Lula, ele fez esses ajustes. Para quem não lembra, Lula trouxe um presidente do Banco Central que não era do partido dele, que não era alinhado às ideias dele. Ele trouxe o Henrique Meirelles, que era um cara de mercado, presidente mundial, tinha sido presidente mundial do Banco Boston, e ele trouxe esse cara para ser o presidente do Banco Central. E a primeira lapada que esse cara deu foi disparar os juros. Aquilo só foi possível porque o Lula tinha uma grande aceitação popular naquele momento histórico. O Brasil estava com o PSDB já há 8 anos, né, um governo de esquerda mais moderado, e entrava com Lula prometendo manter tudo aquilo que tinha sido feito na economia na carta aos brasileiros. Porque o dólar, para vocês não lembram, obviamente a economia vive de confiança, ele tinha disparado para 4 para 1, ou seja, um dólar valia 4 reais. A situação era de extrema desconfiança, até o Lula, que estava muito próximo da eleição, ter colocado a carta aos brasileiros e trouxe 2 caras que o mercado o recebia bem, ou seja, as pessoas confiavam que as medidas que essas pessoas fizessem seriam efetivas. Ele trouxe Henrique Meirelles e trouxe Antônio Palocci, que eram 2 caras não alinhados à ideia marxista, à ideia trotskista, ou seja, era um pessoal mais de mercado que dizia, nós precisamos ter a arrecadação para ter a questão social. Ou seja, para o governo investir no social, ele precisa ter superávit, ele precisa ganhar mais do que arrecada, ou seja, gastar menos do que arrecada para poder investir no social. E Henrique Meirelles veio para cá, nesse primeiro momento, e houve um forte ajuste no primeiro mandato do Lula, fortíssimo ajuste. Talvez seja o ajuste mais forte, um dos ajustes mais fortes que nós tivemos na história do país, certo? Houve um cumprimento da lei de responsabilidade fiscal e houve, naquele momento, no primeiro governo Lula, talvez um dos ajustes mais fortes da história do país. Ou seja, um governo de esquerda fez ajustes que seriam considerados, por eles, inclusive, extremamente liberais, certo? No sentido de ajustar a economia. Obviamente que o objetivo disso era sobrar dinheiro. O Lula tem uma grande vantagem em relação a Dilma. O Lula não é formado em economia pela Unicamp. Por ele não ser formado em economia pela Unicamp, ele tem uma grande vantagem. Ele traz pessoas que não tenham sido formados em economia pela Unicamp, ou seja, não vão fazer a mesma coisa que a ditadura militar fez com Geisel. Se você pegar a política econômica de Geisel, é exatamente a mesma situação econômica feita pela Dilma. Sem tirar nem pôr. Campeões nacionais, desenvolvimentismo, cepalino, total, igual. Deu errado lá e deu errado aqui. Essa era de reforma aconteceu 99, 2005, 2006, 2012, e você tem uma situação, obviamente, aí vai para a lógica austríaca, de teoria austríaca dos ciclos econômicos. Ou seja, quando você ajuste, depois o governo tende sempre a expandir, ele expande, existem péssimos crescimentos. O que aconteceu aqui no Brasil, construção civil, disparou a venda de imobiliárias, ou seja, nós tivemos imobiliárias crescendo em todo o Brasil, várias obras, e quando o governo tirou o dinheiro, houve uma consequência gravíssima, né? No momento que acabou o dinheiro, não é que ele tirou porque ele quis não, tá? Acabou o dinheiro. No momento que acabou o dinheiro, foi quebrando em escala, certo? Tanto é que a gente vive hoje uma crise relacionada ao Bush. Toda a lógica de teoria austríaca dos ciclos econômicos fala que quando o governo imprime muita moeda, joga muita moeda na economia, traz para lá isso, ele vai gerar um crescimento imediato. Esse crescimento imediato não é sustentável, porque ele foi feito de cima para baixo com impressão de dinheiro. Porque o governo, pessoal, se financia de 3 formas. A primeira forma é a mais bonitinha, aquela do direito tributário. Tem regra, ou seja, eu só posso criar um tributo num ano para o outro. Se for, por exemplo, um imposto. Se for uma contribuição social, tenho 90 dias para isso. Tem regras que existem no direito tributário que delimitam a recepção e o recebimento desses recursos, certo? Forma de arrecadar, primeira forma. A segunda forma de arrecadar é empréstimo. Ou seja, quando o governo vai até o BID, vai até o FMI, ou como o Brasil fez, trocou uma dívida externa menor, com juros menor, para uma dívida interna com juros muito maior, gigantesca, a dívida interna do Brasil é absurda, com juros absurdos, porque enquanto o mercado internacional está trabalhando em média, hoje, com juros negativos, a nossa é Selic, 14,25%. E o governo vai ao mercado nacional pedir empréstimo para pagar a dívida. Um dos maiores financiadores de governo de esquerda se chama um cara chamado, e apoiadores, se chama um cara chamado George Soros. Já ouviram falar disso? É um dos caras que mais apoiam partidos de esquerda ao redor do mundo. Por uma razão muito simples, não é porque ele é legal não, tá? Não é porque ele é gente boa não. Ele faz isso porque governos de esquerda costumam não conseguir pagar com o que arrecadam. Ou seja, a arrecadação não garante. E eles precisam de empréstimos. Adivinha quem é o grande banco mundial para ter esse empréstimo? George Soros. E o George Soros é um dos maiores investidores e especuladores que o mundo tem. Longe.
A terceira forma, e obviamente esse empréstimo tem que ser pago. Alguém vai pagar. Ele não vai ser pago nessa geração. Vai ser pago nas próximas gerações. Ou seja, seus filhos e netos hoje já estão completamente endividados. Certo? Que fique claro isso. Seus filhos, netos e talvez os seus bisnetos, tá? Ou seja, as próximas gerações de brasileiros vão pagar a nossa conta de hoje. Fique claro isso. A terceira forma, a mais cruel, a mais canalha, a mais covarde, se chama de inflação. Inflação não é aumento de preço não, tá, pessoal? Isso foi uma distorção mesmo, em termos de dicionário. Certo? Ficaram criando, dizendo que a culpa era dos empresários de inflação. Na realidade, só existe inflação se eu tiver muita moeda na economia. Ou seja, se eu tenho 10 mil dinheiros, se eu jogo em cima mais 100 mil dinheiros, o que é que vai acontecer com o valor do dinheiro? Se eu tenho muito dinheiro, o preço sobe ou desce? Desce. Quem é o único ente que pode imprimir dinheiro? Governo central, governo federal. O único ente que pode imprimir dinheiro é o governo federal. Não existe nenhum outro ente que consiga fazer isso. Ou seja, a único ente que pode gerar inflação é o governo central. Não tem jeito, não tem outra pessoa que possa fazer isso. Se eu tenho aumentos localizados de preço, esses aumentos localizados, como foi o caso do tomate, por exemplo, não me obriga a desvalorizar o meu dinheiro por causa do tomate, é só eu não comprar tomate, certo? Mas se o governo emite muito dinheiro na economia, ele destrói a poupança de todos nós, mas ele destrói principalmente a poupança dos mais pobres, daqueles que não têm acesso a banco. Certo? Porque para os mais ricos eles vão se defender. Ele vai para o investimento, ele vai para uma conta, ele vai ter como se defender. Quem não vai se defender é aquele cara que guarda o seu dinheiro debaixo do colchão. Esse cara vai se lascar com o governo. Aquilo que eu falei, numa inflação de 10%, em 5 anos quem tem R$1.000 vai passar a ter R$500. Em 10 anos o dinheiro dele não vai valer mais nada. Aí a pergunta central é, estamos em crise? É claro. O problema é que o Brasil está com muita crise. Ó. Nós estamos em crise fiscal, crise hídrica, crise política, crise cambial, crise energética, crise epidemiológica. Ou seja, nós estamos tendo doenças estranhas que estão virando epidemias. Todas essas crises estão acontecendo no Brasil, em alguma medida e de alguma maneira. Mas a única crise que nunca tinha acontecido no Brasil, até hoje, foi a crise fiscal. Essa crise não foi a primeira vez que essa ideia de crise fiscal veio acontecer no Brasil. Ou seja, a gente não tem como colocar a culpa no nosso vizinho. A gente não tem como dizer que o americano do mal ou que o europeu do mal está causando a nossa crise. É a primeira vez na história, como eu já disse no começo, em que o Brasil não tem como colocar a culpa em outro que não seja ele. A culpa da crise é nossa. A culpa da crise é nossa. Que fique claro, é de quem está no comando do governo. Não tem jeito. O pessoal olha para mim e diz assim, Rodrigo, por que você foca tanto no PT? Eu disse que ele está 14 anos no poder, por uma questão simples. Certo? Por questão simples, não é por qualquer outro motivo não. Se fosse o João há 14 anos no poder, a culpa era dele. Não tem jeito. Certo? Não tem jeito, não tem como ser diferente. E já tem uma situação clara, que o Brasil fez uma mudança. O Brasil vinha, para você lembrar, governo Lula, tá? Primeiro governo Lula. Talvez um dos governos mais estáveis que nós tivemos em primeiro mandato. Olha, eu estou elogiando o governo Lula, tá? Para ficar claro, o primeiro mandato. Certo? O primeiro mandato. No primeiro mandato do governo Lula, nós vimos ali, ainda com o Gustavo Franco, lá com a FHC, nós primeiro tivemos uma moeda que há muito tempo a gente não teve, certo? Em 92, assumiu o Itamar Franco, do PMDB, e o Itamar Franco, em 93, começou a lançar, para quem não lembra, um plano chamado de Plano Real. Esse Plano Real ele fazia a seguinte sequência. Cara, era uma maluquice, porque foi a primeira vez na história que um governo disse o seguinte, ó, brasileiros, nós vamos fazer um plano de uma moeda. Porque para quem não lembra, eu lembro, para quem não lembra, as moedas segunda-feira mudavam. Segunda-feira começava um novo plano econômico do nada. Ninguém avisava nada, cortava 3 zeros da moeda e começava a nova moeda. De 85 a 94, nós tivemos 8 moedas. Nós tivemos 8 moedas diferentes em pouco mais de 9 anos. Nesse meio, nós ainda tivemos um confisco violento de todas as poupanças brasileiras. Ou seja, quem tinha em poupança mais de R$10.000 foi simplesmente tungado. Foi roubado pelo governo Collor. Certo? Muita gente se matou nesse ano de 92. Muita gente se matou. Isso é pouco estudado no Brasil, mas foi a maior onda de suicídio que esse país já teve. Em 92, 93. Você imagina que alguém ia casar, que alguém ia pagar o salário dos funcionários, que alguém ia construir uma empresa. Você imagina uma série de pessoas que tiveram seu dinheiro tungado pelo governo. Simplesmente você tinha lá R$10.000 na sua conta, o governo levou embora esse dinheiro. É mais ou menos esse o cálculo. Em 93, começou uma situação em que a gente começou a fazer paridade com o dólar. Porque o dólar é a moeda mundial, não tem jeito, é a moeda que o mundo usa.
Ah, é porque a gente gosta? Não, porque o mundo usa. As pessoas entendem que aquela moeda vai ser a mais estável. E ela tende a ser a mais estável porque o governo tende a esculhambar um pouquinho menos aquela moeda. Certo? O governo americano que esculhamba aquela moeda, principalmente depois de 1913, em relação aos outros governos, tem uma moeda um pouco mais estável. Em 93, nós fizemos um paralelo e dissemos que um dólar, valeria 2.750 cruzeiros novos. Esses 2.750 cruzeiros novos valeriam 2.750 unidades reais de valor. Esses 2.750 unidades reais de valor corresponderiam a R$1. Bicho, essa era a conta. Em 1º de julho de 94, nós tivemos a maior operação de guerra da história do Brasil. A maior operação de guerra, ou seja, em 1º de julho de 94, todos os bancos, mercearias, farmácias estavam recebendo essa moeda. E o povo, pela primeira vez na história, foi avisado, a tua moeda, que a gente esculhambou durante os últimos 9 anos, vai mudar. Povo, a sua moeda, que era cruzeiro real, vai passar a ser real. Porque antes era cruzeiro novo, antes era cruzado. Né? No final ela ficou cruzeiro real, depois passou a ser real. A sequência foi essa. Houveram 2 momentos interessantes para conseguir manter isso. Primeira coisa foi câmbio fixo. Nós mantivemos o câmbio fixo com os Estados Unidos porque o governo, toda vez que mudasse o câmbio fixo, isso é o chamado de âncora cambial, teria a obrigação de chegar e dizer, eu vou mudar o valor da moeda. Era 1 para 1, agora vai ser 1,20 para 1. Obviamente ninguém gostava disso, certo? Nós estamos perdendo a moeda, o governo tinha que vir justificando isso. Depois disso, nós fizemos uma lei chamada Lei de Responsabilidade Fiscal, uma coisa óbvia que qualquer dona de casa sabe, você não pode gastar mais do que você arrecada. A lei é isso. A lei basicamente é isso, você não pode gastar mais, de uma forma simplista, explicando ela, a lei, você não pode gastar mais do que você arrecada. Ou seja, se você arrecadou 1.000, você pode gastar 1.000. Lógica contábil, não sei se alguém aqui já estudou contabilidade, mas a obrigação é zerar. Né? Uma das coisas da contabilidade é zerar, não é, Rosiel? Você que foi meu aluno lá na contabilidade, você zera. Ou seja, se eu tenho 1, gastei 1, zerou. Aquilo que sobrar para cima, aquilo que, se eu gastei 10, se eu tinha 10, gastei 9, eu tive R$1 de lucro, essa palavra maldita chamada lucro, certo? Se eu gastei 11, eu tive R$1 de prejuízo. Governo, em tese, senhores, não pode ter prejuízo. Ele deve viver com aquilo que ele arrecada, em tese, certo? Para manter isso estável, lei de responsabilidade fiscal. Um determinado momento histórico, a IFHC esculhambou, começou a esculhambar a moeda. Do dia para a noite, teve um cara que ganhou muito dinheiro, chamado José Sarney, certo? Foi aliado de todos os partidos que estiveram no poder na história. Ele fez o seguinte, houve a desvalorização cambial. Ou seja, aí nós passamos do dia para a noite de câmbio fixo para câmbio flutuante. Tá? Nós começamos, câmbio fixo era uma âncora cambial. Para a gente manter com câmbio flutuante, nós tivemos o que se chama de tripé econômico, ou seja, câmbio flutuante, lei de responsabilidade fiscal e o que mais? Eram 3. Câmbio flutuante, lei de responsabilidade fiscal, tem mais um que está perdendo aqui. Câmbio flutuante, lei de responsabilidade fiscal e um que não está vindo e já vem, certo? Que era o tripé econômico e superávit primário. Que é uma coisa importantíssima, obrigado por lembrar. O superávit primário significa que o governo, né, vai gastar aquilo que arrecada, que sobrar para cima, eu tenho superávit primário, ou seja, se eu tiver lucro, eu tenho superávit primário, e com informação importante, a dívida, os juros da dívida, não entra nessa conta. Ou seja, quando fala, está aqui só para pagar os juros da dívida, os juros da dívida não entra na conta do superávit primário. Ela não acontece na conta do superávit primário. O Brasil há muitos anos não tem superávit nominal, certo? Mas nós vimos até esse último ano de 2015, nós tivemos superávit primário. Governo FHC, governo Lula, primeiro mandato do governo Dilma, nós tivemos superávit primário. Teve um ajustezinho, né, para ter superávit primário nesse último governo, é o que se chama de fraude fiscal ou de pedalada fiscal. Ou seja, o governo tungou o dinheiro dos correntistas da Caixa e do Banco do Brasil para dizer que ele tinha superávit primário. A consequência para vocês e nós todos é a inflação que nós estamos vivendo, o desemprego, consequência disso. O governo Dilma, já ao final do governo Lula, do segundo mandato do governo Lula, certo? E o governo Dilma como um todo, o pessoal começou a trazer gente como Guido Mantega, formado na Unicamp, certo? E o Guido Mantega tinha uma coisa genial, porque ele foi um cara que mais criticou, por exemplo, o Plano Real. Ele dizia que era golpe o Plano Real, certo? Tem um artigo dele, pode procurar. O artigo do Guido Mantega dizendo que o Plano Real era um golpe. E eles apresentavam
a ideia de nova matriz econômica, certo? A ideia de nova matriz econômica. O que é isso? Alguém já ouviu falar em Celso Furtado? Já ouviu? É um cara muito famoso no Brasil. Celso Furtado, baseado numa coisa chamada de CEPAL, tá? Que era lá na ONU, dizendo que para países em desenvolvimento como o nosso, precisavam ter essas políticas para ter isso. Na ONU você teve a CEPAL e lá em Washington você teve aquele tal de consenso de Washington, certo? Que foi criticadíssimo, né, pelas pessoas que passaram a chamar, que é um xingamento, né, chamar o outro de neoliberal, certo? Mais ou menos isso. Não existe neoliberal, tá? Como é que é a matriz econômica? Política fiscal expansionista, ou seja, negada, pode gastar. Pode gastar. Tá com o pau a gastar. Não precisa se preocupar com o que arrecada, não. Certo? Só que, obviamente, uma hora não dá para aguentar isso. Se eu gastar mais do que eu arrecado, eu vou ter um problema sério de inflação e desemprego. Juros baixos. Crédito barato fornecido por bancos públicos. Esse aqui é interessante. Se você vê o gráfico de empréstimo de bancos privados e do empréstimo de bancos públicos, ao longo da história do Brasil, os bancos privados sempre emprestaram mais do que os bancos públicos. Os bancos privados sempre emprestaram mais que os bancos públicos. Agora, quando houve crise, o Lula afirmou no meio da crise de 2008, disse, não, isso é só uma marolinha, lembram? Isso é só uma marolinha, né? A gente podia ter alguma crise ali, podia ter muita crise aqui. Certo? É o que Hayek fala. Nós temos que parar políticas expansionistas em determinado momento para ter algum desemprego. Ou, se a gente continuar, nós vamos ter muito desemprego. É o que Hayek fala no livro chamado Desemprego e Política Monetária. Certo? Nesse crédito barato tem uma consequência seríssima. O banco público, quando ele quebra, o banco privado, quando ele quebra, teoricamente, quem é que paga a conta? Os correntistas do banco privado e os proprietários do banco privado. Em geral é assim. Um banco público, quando quebra, quem paga a conta, senhores? Empresas estatais, empresas públicas, quando dão lucro, elas são muito boas para os políticos. Empresas estatais, quando dão prejuízo, elas são péssimas para toda a população, porque a população passa a ser um sócio. Nós somos sócios no prejuízo, nunca somos sócios no lucro, tá? Que fique claro isso. O grande problema de ter empresa estatal como a Petrobras, né, que tem um monopólio do petróleo, ou os Correios, que aí é ridículo. No mundo hoje digital, os Correios têm monopólio postal constitucional, ou seja, só os Correios podem enviar carta. Né? Eu fico pensando, se a empresa é tão eficiente, né? Roberto Campos dizia, né? Se a empresa é tão eficiente, ela não precisa do monopólio. Se ela ainda precisa do monopólio, se ainda ela permanece precisando do monopólio, sendo eficiente, é porque ela não merece. Então, basicamente, esses monopólios Petrobras, do petróleo, que você tem na nossa Constituição, era como se no passado, na Constituição, por exemplo, de 64, ou na Constituição de 46, ou, vamos voltar aí, Constituição de 1824, se estabelecesse que teria monopólio de lenha, certo? A matriz energética do mundo já está migrando, certo? Tanto é que hoje o petróleo nosso, o pré-sal, que todo mundo fala que seria a solução de todos os problemas, com o preço do mercado internacional, o petróleo daqui não sai. Não vale a pena. Ou seja, só vale a pena vender petróleo aqui se o petróleo estiver ali a $60. No mercado mundial, o petróleo está sendo vendido hoje a 28. E aí? Ou seja, esse petróleo que nós temos hoje debaixo da terra não vale nada. Certo? Então, esse banco público, ele se endividou tremendamente, certo? Ele entrou em risco a ponto de você fazer o seguinte. Em geral, quando você pede um empréstimo de valores altos, o banco diz assim, me dê uma garantia, certo? Muito comum quando você faz, por exemplo, um empréstimo para você comprar um apartamento pela Caixa Econômica, Sistema Financeiro de Habitação. Você vai lá e diz assim, eu quero comprar um apartamento. Quanto é que a Caixa lhe empresta? Em geral, um valor menor do que o apartamento, certo? Em geral, um valor menor do que o apartamento. Solução para a crise que esse governo deu. Faz o seguinte, me dê um bem que vale R$100. Me dê um bem que vale R$100. Eu te empresto 200. Tem um programa na Caixa que se você deixar lá R$1 milhão depositado, ele te empresta 2. Ou seja, é um baita incentivo para quem é caloteiro, né? Eu deixo 10 e levo 20. Eu deixo 5 e levo 10. Certo? A garantia é deixar o depósito na Caixa. Tem previsão desse programa. Certo? Muitos funcionários da Caixa estão sendo demitidos por causa desse programa. Ou seja, os caras cumpriram o regulamento da Caixa, estabeleceram o regulamento da Caixa, foram obrigados a cumprir aquilo que era meta na Caixa, aí lá o devedor, mala, não pagou. Quem é que está pagando o pato? O CPF. Do gerente da Caixa está pagando o pato hoje. Estão sendo demitidos por conta disso. Para vocês terem uma noção quão sério é esse absurdo. Ou seja, a responsabilidade que era para ser do CNPJ está sendo devolvida para o funcionário. Ou seja, o governo que diz que protege os trabalhadores, na realidade, está lascando o pau de quem está na ponta, de quem está na base.
Então, esse crédito fornecido por bancos endividou a todos nós. Hoje, Caixa Econômica e Banco do Brasil um pouco menos, mas Caixa completamente, ela está quebrada. Mas para ficar claro, né? Se o sistema financeiro hoje, todo mundo sacasse o dinheiro do banco, ele estava quebrado como um todo. Né? Que é isso que os austríacos defendem. Defendem que não existisse um banco central para garantir, ser um garantidor de crédito. Que deixasse os bancos mais quebrados, os bancos ruins quebrarem. Que é muito estranho o governo de esquerda, por exemplo, defenderem empreiteiras. Ou escreverem um artigo que o Paul Krugman escreveu, Too Big to Fail. Ou seja, grande demais para quebrar. Certo? Defesa dos austríacos é, se for podre, quebre. Melhores investidores e empresários virão para isso. Uma das coisas é câmbio desvalorizado. Por que eu tenho câmbio desvalorizado? Para permitir que haja uma maior força, maior desenvolvimento aqui. E além disso, eu vou ter o aumento das tarifas de importação para estimular a indústria nacional. Toda vez, pessoal, que vocês verem segurança nacional, indústria nacional, interesse nacional, podem ter certeza que vocês estão prestes a ser roubados. É aquilo que Murray Rothbard dizia. Toda vez que você vê um empresário com um estado muito feliz, desconfie. Olhe para a sua carteira. Você será roubado. Empresário não é para ter amizade com o governo, não. Empresário é para ir para o mercado e lhe oferecer o melhor serviço com o menor preço. Né? Tem uma brincadeira, eu estava ouvindo uma palestra semana passada, em que dizia que o maior objetivo do empresário não era ofertar o melhor produto ou o melhor serviço, era comprar um jatinho para ir para Brasília. Pelo amor de Deus, amigo. Nós estamos vivendo isso agora, a Anatel. A Anatel que está dizendo que você pode limitar a banda na internet. Olha, uma empresa estatal vai ser capturada por grandes empresários. Certo? Nunca aconteceu. Né? Nunca grandes empresas capturaram agências reguladoras para se auto-beneficiar. Nunca aconteceu. Pessoal, o empresário não gosta de concorrência. Quem gosta de concorrência somos nós. Para o empresário é ótimo ter dizendo que, por exemplo, eu e o Rosiel não podemos montar uma empresa de telefonia para entrar no mercado. É ótimo para o empresário. Hoje nós vivemos numa empresa que tem 4 operadoras praticamente funcionando. TIM, Oi, Claro e Vivo. E, por sinal, o pessoal ainda comemora quando a Vivo compra a GVT. Ainda comemora. Meu Deus, agora nós teremos uma grande campeã nacional. Já ouviram a expressão campeã nacional? Aí quando junta Perdigão com Sadia, meu Deus, outra campeã nacional. Ou quando junta Brasil Telecom com a Oi, mais uma campeã nacional. Adivinha quem é o maior prejudicado quando nós temos campeões nacionais? Nós. Nós somos os maiores prejudicados. Ou seja, governo não é para fazer amizade com o empresário, não. Governo é para deixar regras claras, não mudar ela e não atrapalhar. O empresário é para servir o consumidor e ponto. Certo? Toda vez que você vê o empresário indo até Brasília pedir auxílio, deixe de comprar esse cara. Esse cara é um bandido. Que é exatamente o que a gente vive com empreiteiras. Dizem assim, o problema da corrupção são as grandes empreiteiras. É óbvio que não. Certo? Eles são consequência de um grande Estado. Ou seja, se eu preciso cobrar, se os políticos têm muito favor a ser dados, eles têm muito favor a serem cobrados. E as pessoas vão atrás dos políticos para cobrar esse favor, que é exatamente a ideia do jatinho, né? Se você quer crescer uma empresa, não precisa melhorar o seu produto, o seu serviço. Basta ter um jatinho para ir para Brasília e garantir o seu monopólio ou a sua preferência do seu produto. E teve uma coisa triste, né? Porque, em tese, a ideia do Banco Central que foi lá do Fed, do Federal Reserve americano, que quase todos os bancos, os países do mundo copiaram, certo? Que parece que sempre existiu, né? O Banco Central parece que sempre existiu, né? A ideia do Fed sempre existiu. O Fed, senhores, nasceu em 1913. Ele fez 100 anos, faz 2 anos. Em termos de história, não é nada. E adivinha o que aconteceu ao longo de 1913 até 2013? A maior inflação mundial que o mundo já teve. Ou seja, o dinheiro nunca foi tão desvalorizado nesse período. Certo? O Fed ele é usado para beneficiar quem, senhores? O governo. Certo? Esse é o maior beneficiado em você ter um banco central definindo se você pode expandir o crédito. Mas a coisa bonita, né? A boa intenção do Fed é controlar a inflação e não permitir aqui no Brasil, por exemplo, que a meta de inflação seja batida. Nós temos uma meta de inflação aqui que vai até 6,5%, certo? Que era o teto da meta. Né? Nós temos o mínimo da meta, 4,5%, o máximo da meta, 6,5%. Ou seja, a primeira vez que foi batida oficialmente essa meta foi no ano passado, que o governo estourou a meta de inflação. Teoricamente, o presidente do Banco Central teria que ir até o Congresso nos prestar esclarecimentos por que ele não conseguiu bater a meta de inflação. Porque, na realidade, políticos e pessoal do direito da minha área acha que uma caneta em uma determinada lei consegue melhorar a vida das pessoas. Em geral, leis costumam piorar bastante a vida das pessoas.
E houve um grande alinhamento entre o Banco Central e a Fazenda. Teoricamente, o Banco Central e a Fazenda têm interesses opostos, tá? A Fazenda tem interesse em arrecadar mais, em gastar mais, em permitir que o governo se expanda mais. O Banco Central tem o objetivo de frear a Fazenda. Por isso é que lá, por exemplo, nos Estados Unidos e em vários países, o Banco Central tem independência, tem mandato independente, como tem, por exemplo, os ministros do Supremo, como tem o Procurador da República. Eles têm um mandato independentemente do governo. Ou seja, pode mudar o governo e permanece o presidente do Banco Central, porque os interesses são conflitantes, certo? Na ideia de cheques e balas, ou seja, de peso e contrapeso, o Banco Central está ali para equilibrar, dizer, governo, menos. Quem controla a moeda sou eu. Mas, em geral, como acontece no Fed, incrivelmente, os políticos e as grandes empresas capturam, né, as agências governamentais. Isso sempre acontece. É o chamado pela Escola de Chicago de teoria da captura. O nosso governo, ele fez uma coisa interessante nos últimos anos, certo? No crédito. Se você vê o gráfico de crédito, é interessante que ele vem mais ou menos assim até 2010. Ele vem equilibrado, o banco privado emprestando um pouquinho mais que o banco público. E o gráfico passa e o banco público dispara. Ele dispara, ele começa a gastar e emprestar cada vez mais, certo? Nós tivemos um grande estímulo com isso no consumo. Isso funciona em determinado ponto. Funcionou. Só que se eu comprei uma geladeira no passado, eu não preciso comprar uma geladeira esse ano, certo? A tendência é que eu não preciso comprar uma geladeira de novo. Só que o governo disse o seguinte, eu vou tentar a mesma coisa que eu tentei antes para ver se dá certo. Não deu, certo? Ele tentou aumentar o crédito de novo e não deu certo. Teve duas coisas interessantes. O nosso governo foi o governo que esse governo atual foi um dos governos que mais ajudou o banqueiro e mais ajudou a indústria recente, que começou agora no Brasil. Ela só tem quase 80 anos, a indústria automobilística, certo? Que ela precisa de sempre apoio governamental para conseguir sustentar. Para vocês terem uma noção, quando chegaram os chineses e os coreanos aqui vendendo os carros deles, o que é que o governo fez? Para proteger a indústria nacional, ela disparou a tributação para essas empresas estrangeiras. Sabe o que estava acontecendo quando as empresas estrangeiras chegaram? O preço do carro baixou e o que vinha de item básico aumentou. Ou seja, aquela concorrência melhorou o produto para o consumidor. O que é que o governo fez? Acabou com a concorrência, beneficiando mais uma vez a indústria nacional, que foi até o governo e disse, governo, eu preciso de ajuda, certo? Senão eu vou quebrar. Ou seja, o empresário pega o seu jatinho para Brasília para conseguir aumentar o protecionismo. Para vocês terem uma noção como o protecionismo do Brasil é absurdo, o Brasil, proporcionalmente, é o país que menos importa na sua relação com o PIB. No mundo inteiro, nós somos o país que menos importa. Para vocês terem uma noção, para a gente fazer uma determinada plataforma pela Petrobras, nós temos uma coisa ridícula chamada de reserva nacional. Ou seja, aqui a Argentina produz, por exemplo, uma barra de ferro a 1/10 do preço. Mas para a gente manter a nossa indústria funcionando, nós vamos pagar 10 vezes mais para uma empresa nacional para ela manter os funcionários aqui, certo? Isso, obviamente, uma hora o dinheiro acaba. E uma hora nós não valorizamos exatamente as potencialidades que cada lugar tem. Tem um vídeo que eu recomendo vocês verem chamado Eu, o Lápis, que explica o quão difícil é fazer um lápis com madeira, com grafite, com ferro e com a borracha. O quão complicado é fazer isso. Imagine fazer essa barra de ferro para uma plataforma de petróleo. Ou seja, a vantagem diferencial que cada país tem. Por exemplo, nós temos uma baita vantagem diferencial em soja. Nós somos o país que mais produz soja no mundo, porque o nosso solo deu certo, deu tudo certo, nós conseguimos fazer uma vantagem diferencial de qualquer lugar, país do mundo. Um país concorrer com o Brasil em soja hoje é algo extremamente complicado. Ou com carne, por exemplo. Certo? Você tem o Bolsa Família. Para mim, programas sociais como o Bolsa Família, eles têm um problema sério porque não é comemorada a saída do programa social, é comemorada a entrada. Se bate palma quanto mais gente entra. Na realidade, devia se bater palma quanto mais gente sai. Ou seja, quanto mais gente sai, melhor para o programa. Mais efetivo o programa foi. Se muita gente entra, está errado o programa. Não tem lógica ele funcionar assim. Mas existe um programa muito pior do que o Bolsa Família, que é o Bolsa Rico. Bolsa Empresário. É o Bolsa BNDES, em que nós pagamos juros subsidiados para grandes empresários fazendo o seu negócio no Brasil. Inclusive fazemos portos fora do país, tá? Portos, aeroportos, fazemos portos e damos de presente, certo? Para os outros. Nós fizemos isso. O BNDES financiou vários portos e várias obras fora do país que não estão sendo pagas. Um detalhe importante em relação a isso. E estão sendo pagas, e a gente ainda paga um juros muito menor
para o BNDES recebe juros muito menor do que o meu, do que o seu. Ou seja, se eu for hoje pedir um empréstimo no banco, por baixo eu vou pagar 4% ao mês. Ou seja, 48% ao ano. Eu estou falando de juros simples, certo? Se um grande empresário for no BNDES pedir empréstimo, ele vai pagar 4% ao ano. Quem você acha que subsidia isso aí? Quem você acha que banca? Nós todos. Somos nós quem pagamos essa dívida. Porque, incrivelmente, todos os brasileiros pagam tributo, certo? Alguém aqui não acha que não paga tributo, né? Todo mundo sabe que paga tributo aqui, né? Porque foi feita uma pesquisa com um brasileiro, foi perguntado, você sabia que você paga tributo? A maioria dos brasileiros disseram que não pagavam tributos. Amiga, qualquer coisa que você estiver usando agora, você paga e muito tributo, certo? Por exemplo, remédio e cesta básica, alguns índices da cesta básica, você paga bastante tributo. Remédio, que é um direito, né? A saúde, que é um direito, é pago tributo enormemente em relação a isso. E você teve a maior onda de privatização, né? Que o governo tucanou e começou a chamar de concessão. Quando era as teles, era privatizado, tá? Lá no governo FHC, as teles foram privatizadas. Como é feito no governo do PT agora, as concessões de aeroporto não são mais privatizações, certo? São concessões. A maior onda de privatização da história aconteceu nesse governo. Nunca um governo privatizou tanto como esse governo. E nunca um governo fez tão pouca reforma agrária como esse governo, certo? É um governo que está aí favorável ao MST, o MST está há 13 anos no poder e ainda não foi feita a reforma agrária. E o melhor lugar para fazer a reforma agrária, pessoal, é com os bens do próprio governo. O governo federal é o maior latifundiário que esse país tem, certo? O governo federal tem mais terra do que todo mundo junto aqui. E simplesmente ele não faz a reforma agrária porque ele não quer, certo? Porque é muito melhor ir na terra dos outros do que ir na própria terra. Uma das coisas interessantes, que aí eu detesto esse nome, mas como for um nome conhecido, é contabilidade criativa. Contabilidade criativa é fraude, pessoal. Certo? Contabilidade criativa é fraude. Se você maquiar um balanço de empresa, a consequência dela na Bolsa de Valores, por exemplo, vai ser desabar o preço da sua ação. Certo? A consequência aqui, por exemplo, é crime de responsabilidade. Lá do artigo 85 de violar a lei orçamentária. Se eu violar a lei orçamentária, faço empréstimo sem poder, eu vou ter uma consequência chamada de impeachment. Certo? Porque é um crime de responsabilidade. Quem disse isso não fui eu. O TCU disse, em 2014, isso aí é pedalada fiscal, isso aí viola a lei orçamentária. Se você continuar fazendo isso, nós vamos desaprovar a sua conta. Aí em 2015 fizeram exatamente a mesma coisa. Foi avisado, certo? Foi avisado. Uma das coisas, o plano de investimento da Petrobras, que não deu certo, porque o preço do petróleo desabou, e a empresa Petrobras, para vocês terem uma noção, se você somar as 3 maiores concorrentes da Petrobras, ela tem a metade dos funcionários que a Petrobras tem. Se você somar as 3 maiores concorrentes que a Petrobras tem, a Petrobras sozinha tem o triplo de funcionários do que essa empresa, certo? Mas como é que você sugere, Rodrigo, privatizar, por exemplo, a Petrobras? Eu entrego para funcionários. Não precisa entregar para o mercado, não. Para os capitalistas do mal, não. Entrega para funcionários. Entrega para os brasileiros. Não é dos brasileiros, a petróleo não é nosso? Dá uma ação para cada um. Não sei se eu queria receber essa ação hoje, tá? Mas dá uma ação para cada um, porque na verdade teria que pagar, né, para isso. Teria que pagar uma dívida absurda. A Petrobras é a empresa mais endividada que o país tem. Que o país não, né? Que o mundo tem. Crédito habitacional indiscriminado. Aí você vai ter vários créditos que foram dados em valores sem fazer análise de mercado. Isso aí, obviamente, o dinheiro acabou e a Caixa vetou o crédito. Então, pessoas que deveriam ter agora crédito para receber, não receberão. E aqui uma ideia genial do senhor Guido Mantega. Para quem já leu Ludwig von Mises, ele sabe que a melhor forma de você fazer um país crescer é com investimento externo. É com o dinheiro dos outros, é risco alheio, pessoal, é ótimo. A gente não precisa arriscar nosso próprio dinheiro. Uma das coisas que a gente pode fazer no mercado, e é muito comum em países mais livres, é alguém investir na nossa ideia. Imagine alguém aqui fera do IFCE, que eu tenho certeza que vocês são mais inteligentes que o pessoal americano. Por que a gente não consegue ter uma Apple? Por que a gente não consegue ter uma Microsoft? Isso aqui para mim tem uma questão, né, de criança. A minha mãe passou vários anos da minha vida, eu sempre quis ser advogado, mas eu sempre amei informática. E a minha mãe passou vários anos da minha vida dizendo, meu filho, você tem que fazer escola técnica. Que era escola técnica aqui, né, na minha época. Você tem que fazer escola técnica, é a melhor escola que tem. Eu fico imaginando, e eu conheci vários amigos fazer aquilo, os caras geniais. Por que nós não temos uma Apple aqui? Por que o Brasil não tem uma Microsoft? O que é que falta? Será que os incentivos são diferentes? Será que aqui, por exemplo, em Fortaleza, se demora 245 dias para se abrir uma empresa? Isso não dificulta, principalmente para quem não tem acesso ao crédito. Será que será que um senhor chamado Guido Mantega, lá do IOF, certo? Lá do IOF, ele disse o seguinte, crédito especulativo, do mal,
Nós não queremos seu dinheiro, vai embora. Pessoal, é dinheiro, não tem cor não. Se ele está vindo para cá e você quer montar uma empresa, vai ser essa poupança de alguém que você vai usar para montar a sua empresa. O Brasil tem uma péssima poupança porque nós somos um país pobre. Nós somos a 8ª maior economia do mundo. Isso nominal, né? PIB. Divide o PIB pela população, nós vamos para a 84ª. Se você dividir o PIB nacional pelo número de pessoas, o PIB nacional, todinho que a gente tem, pelo número de pessoas, nós saímos de 8º para o 84º. Ou seja, com o tamanho que a gente tem, é aquela história, nós somos muito grandes. Né? Aparentemente, talvez num país pequeno, esse dinheiro fosse absurdo. Para nós, nos gera uma pobreza tremenda. E esse cara vetou, ele aumentou o IOF e todo mundo que estava aqui investindo seu dinheiro, sabe o que aconteceu? Foi embora. Melhorou? Porque eu posso soltar o microfone aqui? Esse dinheiro foi embora. Tá? E houve uma coisa linda, pessoal, que nunca deu certo. Nunca aconteceu, nunca funcionou, nunca funcionará. Chamado de controle de preços. O senhor Aloysio Mercadante, em 87, ele elogiou um plano genial, chamado de plano cruzado. Esse plano tabelava o preço. Durante um mês, nós tivemos o presidente com a maior aprovação da história do país. Quando esse mês acabou, porque obviamente quando você controla o preço acontece uma coisa séria, quem está na margem sai do mercado, é como você imaginar que alguém vende um leite por R$3 e o governo diz, teu leite que é 3, que tu vende por 3, não vale 3 não, vale 2. O que é que esse cara vai fazer? Se ele continuar vendendo por 2, o que é que vai acontecer com ele? Ele vai quebrar, ele sai do mercado. Certo? Aí ele diz, não, mas eu não estou conseguindo manter 2 por causa do meu fornecedor. Aí o fornecedor diz, não, mas o teu custo é esse. Não, mas teu custo agora, em vez de ser 10, tem que ser 9. Aí o que é que vai acontecer com esse cara que não consegue se manter? Sai do mercado. Aí vai em escala. E foi exatamente o que aconteceu. Nós tivemos desabastecimento de supermercados. É isso que acontece em todo o regime socialista. Todos os regimes socialistas você tem falta de comida e falta de papel higiênico. Todos. Sem exceção. Pode pesquisar. Romênia, Cuba, União Soviética, todos eles faltaram comida e papel higiênico. Sabe o que é que sobrava? Porque há uma hiperindustrialização, calça jeans feminina. Há uma razão histórica, moda. Moda. Certo? As mulheres não queriam usar aquela calça jeans que o governo achava que era melhor para elas. Certo? Porque, em geral, né, Nelson Rodrigues tem uma piada que fala que o socialismo é uma ideia que você não ajusta a roupa, você ajusta o manequim, né? Em vez de você cortar a calça, você corta a perna. É exatamente o que acontece. E você tem uma maquiagem de inflação. Para quem não conhece, o índice mais utilizado que nós trazemos se chama IPCA. E de preço ao consumidor amplo. Esse índice de preço estabelece qual vai ser uma cesta de produtos que estabelece a inflação. Toda dona de casa olha para mim e diz assim, Rodrigo, como a inflação está 10, se eu comprava um produto a R$1, R$2, se eu fazia uma feira com R$100, dava para uma semana, essa mesma feira que eu faço por R$100 dá só para metade da semana. Qualquer pessoa que faça supermercado no Brasil sabe disso hoje, qualquer um, certo? Como é que é só 10? Se eu estou gastando o dobro para comprar a mesma coisa. Como é que isso é só 10? Porque o governo estabelece quais os produtos estariam na cesta. Por exemplo, produtos controlados o preço por ele. Energia, certo? Gasolina, em que ele controla o preço, certo? Por isso que ele consegue maquiar a inflação. Ele indexou o orçamento público, com diferença. Na história do Brasil, você deve ter ouvido que o Brasil aumentou muito tributo, né? Aumentou a carga tributária. O Brasil tem vários tipos de tributo. Tem um deles chamado contribuição social, que é um tributo vinculado, ou seja, para o INSS. Ele serve para a Previdência Social, esse tributo serve para isso. Só que o governo, isso não foi o governo Lula, tá? Que fique claro, foi o governo anterior, o FHC, ele fez um negócio chamado de TRU, desvinculação da Receita da União. Com um detalhe, as contribuições sociais não precisam ser divididas com os estados e os municípios. Ele só é bom para o governo federal, certo? Para os estados e municípios é péssimo. E eles tiram 30% das contribuições sociais e fazem o que quiser com essas contribuições sociais. Ou seja, deram mais responsabilidade na Constituição 88 para os estados e para os municípios e o governo federal centralizou ainda mais o dinheiro lá. Para vocês terem uma noção como o Brasil funciona, 90% dos recursos nacionais de tributos, de contribuição social, de tudo aquilo que a gente paga de imposto de forma geral, ele vai 90% para a União e depois ele volta para os estados e municípios. Ou seja, aquela ilha recebe 90% dos nossos recursos, aquela ilha que não produz nada, porque o Brasil não produz nada.
tem a maior renda per capita do Brasil, recebe 90% dos recursos, depois a gente implora para voltar para cá por meio de emendas. Para vocês terem uma noção como a lógica de Pacto Federativo Nacional é uma grande porcaria. Né? Que a ideia federativa é que os estados tenham independência para funcionar. Tanto é que a gente vai chamar de província. Nós não chamamos de estado exatamente por ser uma federação. Ou seja, cada estado deveria ter a sua independência, inclusive orçamentária, da União. Só que o dinheiro vai para lá para depois vir. A ideia, obviamente, não houve nenhuma reforma no sentido de tentar fazer isso. E houve várias concessões de aumentos salariais, e esse é o ponto. O que é que, em geral, os sindicatos pedem? Aumentar o salário nominal. Eles não estão preocupados com o poder de compra do salário. Na realidade, a briga dos sindicatos nunca deveria ser para aumentar o salário, deveria ser para o governo gastar menos. Porque se eles brigassem para o governo gastar menos, eles teriam maior poder de compra da moeda. Ou seja, aquele valor que ele ganha menor, ele teria mais poder para comprar. Por exemplo, eu tenho 1 Bitcoin. Esse meu 1 Bitcoin vale hoje no mercado brasileiro R$ 1.500. Com 1 Bitcoin. Certo? Ou seja, essa minha moeda consegue comprar muita coisa de R$ 1.500. Só que é muito fácil convencer as pessoas que o salário nominal delas precisa subir. Só que eles vão ganhar mais, mas vão conseguir comprar menos. Ao invés de você estar brigando por aumento nominal de salário, que dá voto, que os sindicatos conseguem se manter ali puxando greve, deveria se brigar para que o governo gastasse menos e valorizasse menos a moeda. Seria muito mais efetivo e melhoraria tremendamente a vida dos trabalhadores, principalmente os servidores públicos, que têm um salário mais engessado, certo? E eles são, talvez não, eles são os maiores prejudicados com o aumento de gasto estatal. Para vocês terem uma noção, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro e vários outros estados da federação hoje estão quebrados. A União já está quebrada, porque a União, ao invés de baixar tributo para aumentar em escala a arrecadação, ela tentou aumentar tributo e baixou a arrecadação, certo? É o chamado curva de Laffer, tá? Ou seja, um governo que não respeita a curva de Laffer vai ter uma arrecadação maior. Você vai cobrar mais tributo e as pessoas vão produzir menos e por isso vão pagar menos, certo? Esse é o que acontece exatamente aqui. Você deve aumento nominal, mas com aquele aumento nominal você não consegue comprar metade do que você comprava antes. Qual foram os resultados dessa medida? Nós tivemos aqui curva de Laffer. Para quem não sabe, eu vou explicar mais uma vez. Laffer definiu que um governo que tivesse uma alta carga tributária tenderia a arrecadar menos valores. É a lógica de ganho em escala, certo? Ou seja, se eu começar a baixar a tributação, a tendência é que eu tenha uma maior produtividade. Se eu tenho uma maior produtividade, a possibilidade é que eu arrecade ainda mais. E acontece o efeito inverso quando você aumenta a tributação. O que é que o país fez? Ao invés de baixar a tributação, como o Macri, por exemplo, está fazendo na Argentina, e aumentar a arrecadação, por exemplo, corrigir a tabela do imposto de renda, que esse governo corrige há muito tempo, certo? Muito tempo, e os servidores públicos ainda são piores, eles são na fonte. Meu amigo, é escravo. Você não consegue nem fugir do seu senhor de engenho, certo? Da casa grande, que a casa grande, na realidade, não são os empresários, é o governo, certo? Essa é a maior casa grande que existe, principalmente para aqueles que trabalham para ela, porque em pouco tempo a tendência é que esse governo não tenha como pagar os seus funcionários, certo? Que fique claro isso. E eles cortaram receita, mas não cortaram despesa. É a dona de casa, é o seguinte, eu ganhei menos, eu estou ganhando menos, mas eu continuo gastando mais. Esse governo foi mais ou menos o seguinte, nós demos dinheiro para ele, esse cara começou a beber, a fumar, a farrear todo fim de semana, e olhou para a gente assim, mas eu preciso de mais dinheiro. Aí você olha para o governo e diz assim, como assim, bicho? Eu já estou te dando tudo que eu tenho. Estou te dando quase metade do que eu recebo. Hoje a nossa carga tributária oficial chega a quase 40, a real chega a quase 50. Certo? Para vocês terem uma noção do absurdo que é a situação que nós vivemos hoje. E esse mesmo governo olha para a gente assim, me dê mais dinheiro. Aí você diz, peraí, mas tu bebeu, tu farriou, nada, e eu aqui estou lá trabalhando loucamente para conseguir me sustentar e te sustentar, e mesmo assim tu não valoriza aquilo que eu faço por você. Déficit primário. Pela primeira vez esse governo passou a ter déficit, né? Mesmo Lula, mesmo nos dois governos, mesmo Dilma, em quase todo o seu primeiro mandato, a primeira vez foi o que nós tivemos agora. Explosão da dívida pública, né? Aquela história. Né? Teve uma propaganda no passado que disse assim, nós não temos mais dívida externa, certo? A dívida externa tinha juros mais ou menos de 3% ao ano, tá? A dívida interna tem juros de 14,25% ao ano, que é Selic. Ou seja, nós trocamos uma dívida barata por uma dívida muito cara. Né? Nós devemos pouco ao FMI, faltamos a dever ao FMI, tá? Mas nós trocamos uma dívida muito barata por uma dívida muito cara. É como se eu saísse de um banco,
né, que era fora do Citibank, por exemplo, que eu pagasse 3% a um ano para ele e passasse a vir aqui para o Bradesco pagar 14,25% para ele. Olha, mas agora eu devo ao Brasil. Sim, cara pálido. Você continua devendo. Tá? Tem jeito. Queda no crescimento. Nós tivemos o pior resultado desde 90. Para vocês terem uma noção, pessoal, de 1980 a 1990 é o que os historiadores chamam do Brasil de década perdida. Certo? Ou seja, foi a década, o mundo todo crescia e nós ficamos no buraco. Nós afundamos. Nós tivemos calote, nós tivemos uma série de problemas nessa década. Mesmo assim, o Brasil teve subida na sua renda per capita de 10 vezes. Ou seja, o que o brasileiro ganhava em 80 aumentou 10 vezes em 1990. Se tudo der certo no Brasil, se não piorar ainda mais, de 2010 a 2020, a nossa renda per capita será exatamente a mesma. Se tudo der certo, tá, pessoal? Se tudo der certo. Se tiver um errinho, a tendência é ser pior. Queda na taxa de empréstimo, que é CFBKF aqui, ó. Situação de poupança, de você ter a poupança ainda baixou. Fracasso no plano de exploração da Petrobras, ou seja, como a Petrobras deixou de ser atrativa pelo preço do mercado do petróleo internacional, pela questão das class actions americanas, para quem não sabe, a Petrobras saiu da Bolsa brasileira e foi para a Bolsa americana. Certo? Isso foi mantido no governo Lula, inclusive foi extremamente elogiado durante o período, maior empresa do mundo, das 5 maiores empresas do mundo, foi extremamente elogiado nesse próprio governo do PT. Certo? Foi criticado na época do FHC e durante o governo do PT fez várias propagandas dizendo que era a maior empresa do mundo porque ele estava na Bolsa americana, sendo cotado como uma das maiores empresas do mundo. Só que quando você está lá, a governança corporativa de lá, o chamado de compliance americano, ele é muito mais duro do que o compliance brasileiro. A lei anticorrupção, por exemplo. Uma das coisas que acontece é que o americano vê o balanço. Como qualquer investidor vê balanço da empresa. Agora em abril, final de abril, vocês vão ver vários balanços sendo publicados, porque as sociedades anônimas têm 4 meses após o fim do seu exercício fiscal de apresentar o seu balanço. Essa é a obrigação dessas empresas, certo? Só que o balanço da Petrobras estava maquiado. E o que é que diz a lei americana sobre isso? Se a empresa fraudar o seu balanço, o preço da ação não pode ser desvalorizado, porque a ação caiu de 18 para 3 dólares, certo? Ela caiu de 18 para 3 dólares, no seu mínimo. Ou seja, caiu 15 dólares. Bote aí percentualmente a brincadeira, certo? E o americano tem direito a receber os 18 dólares, porque na realidade ele comprou de boa fé, certo? Então, você imagine a pancada que os Estados Unidos vão dar nas class actions, que a gente já começou a perder, é enorme. Só que a empresa Petrobras não é uma empresa privada. Ela é uma sociedade de economia mista, controlada pelo governo. Sabe quem vai pagar essa conta lá dos americanos? Nós. Ah, Rodrigo, isso é conta desse governo. Não, bicho. Entenda, vai atingir o bolso de vocês, talvez o bolso dos meus filhos, talvez o bolso dos meus netos. Certo? A situação é muito séria. Nós vivemos hoje agora, por exemplo, a questão da dívida pública dos estados, que querem sair do juro composto, que é qualquer dívida funciona de juro composto, e para juros simples. Ou seja, nós vamos ter uma dívida absurda. O país está quebrado e vai quebrar mais. A situação é muito séria. Certo? Não é assim, né? Assim, tem crise, tem não sei o quê. Não, bicho, economicamente nós estamos quebrados. Nós nunca vivemos uma depressão. É a primeira vez na história do país que esse país vai passar 3 anos sem crescer. Primeira vez na história. Pode pegar os piores períodos da história do Brasil. É a primeira vez que isso vai acontecer. E fique claro, o impeachment não é só uma questão política, não, é econômica mesmo. A população cansou, certo? Cansou, está desempregada. Essa é a consequência. Você tem uma situação aqui de aumento da inflação absurda e a redução da produtividade na economia. O governo tentou ajustar, o governo tentou fazer um ajuste. Ele disse que ia fazer, ele disse assim, eu vou cortar a despesa. Tudo futura, certo? Ele disse assim, eu vou cortar a despesa. De quanto? Daqui a 6 meses, que eu prometi que ia gastar, eu não vou gastar mais. Ele não cortou nada, pessoal. Na prática, nós temos 114 mil cargos comissionados. 114 mil, certo? Que são os maiores salários que nós temos. Ou seja, ainda é pouco, né, Rodrigo? Porque você colocar a questão da questão relacionada ao nosso PIB, a questão salarial do pagamento de folha, é uma questão barata. Mas nós vamos ter um déficit fiscal violentíssimo, que chega hoje a 613 bilhões. Para vocês terem uma noção, todo o país gira dívida, certo? Todo o país gira dívida. A nossa dívida, em tese, ela é pequena, 67% em relação ao PIB. Só que ela era, em 2013, ela era tipo 40%. Em 2 anos, ela subiu de 40% para 67%. Ainda é pequeno, o problema é a velocidade.
Para vocês terem uma noção, o Japão tem 230% do seu PIB comprometido. Os Estados Unidos têm 140%, a Alemanha tem 87%. Só que isso foi feito ao longo da história. A tendência é que o Brasil hoje tem 67% e piore, e vá ainda mais. Ou seja, o país vai perder o seu investment grade. Para quem não sabe, é quando o fundo de pensão pode investir no Brasil, fundos de pensões internacionais, empresas internacionais podem investir no Brasil, exatamente porque a gente desmantelou toda a economia que nós temos, certo? Teve 25 bilhões de receita e aumento de impostos, foi muito pouco, e 45 bilhões de cortes, mas praticamente quase nada. Isso é longe de ser suficiente. O novo projeto de privatizações está acontecendo ainda em aeroportos, tá? Os aeroportos que têm sido melhores avaliados são exatamente os que estão privatizados. O de Fortaleza vai ser, certo? Tá bom, vou usar o nome do governo, tá? Que vão ser concedidos, certo? Que vão ter concessões. Plano de privatização da Petrobras, estão tentando privatizar principalmente a BR distribuidora, esse é o objetivo agora do governo, para ver se consegue se manter valendo. E a venda de ativos da BNDES-PA, por quê? A BNDES-PA é BNDES Participações, ou seja, o governo às vezes quer entrar direto na economia e ele entra diretamente por meio desse BNDES-PA. Ele participa, por exemplo, ela tinha participação na UI, o BNDES-PA. E o fim do projeto aí finalmente de campeões nacionais, como Friboi, como Oi, como a GVT e a Vivo. Esses projetos, obviamente, não conseguem sustentar. E o aumento da taxa de juros de longo prazo, que é a taxa para frente. O mundo hoje, pessoal, para vocês terem uma noção, o mundo todo, o mundo civilizado, o mundo ocidental, e mesmo o Japão e alguns países do Oriente, tem pago juros negativos. Nós pagamos 14,25, que ainda assim nós não conseguimos atrair investidor para cá. Nós pagamos 14,25, ou seja, para você vir para cá, eu te pago 14,25. E o pessoal não tem vindo, certo? E alguns países com juros negativos têm recebido atrativo porque é mais seguro colocar lá. E a tendência é que o mundo tenha uma situação de ajuste agora deflacionária, que é uma novidade em termos mundiais. Nos últimos mais de 100 anos, a tendência de ajuste sempre foi inflacionária. A situação brasileira, como eu já disse, vai ficar 2020, vai ter a mesma situação de 2010. Nós temos um dos maiores rombos da Previdência, certo? Ou seja, talvez nós, a maioria de nós estamos aqui, talvez eu ainda consiga pegar, mas a maioria de vocês estão aqui, não consiga se aposentar pela Previdência. A Previdência está quebrada, a situação da Previdência é seríssima. Nós aposentamos cedo, certo? Em relação ao resto do mundo, tá? E a situação da Previdência hoje já é quebrada. Com um detalhe, o governo ainda usa parte dos recursos da Previdência para fazer superávit primário. PIS e COFINS não entram nesse cálculo, certo? Se entrasse, ainda dava para dar uma sustentada. A DRU lasca a Previdência, ou seja, tem como consertar a Previdência? Tem. Mas o governo faz vários benefícios com dinheiro alheio. A Previdência, pessoal, é um seguro. Esse seguro você tem que pagar para ele, para você ter o prêmio. Né? Você paga, você tem o recebimento dele, você paga para você receber isso. Para quem faz ciências atuariais, eu não sei se tem alguém aqui da área, vai entender que você tem que pagar um determinado tempo para receber um determinado benefício. A dívida pública, que é isso que eu ia falar agora, deve chegar a 80% já em 2018, hoje está 67%. Um aumento de 13% em pouco mais de 2 anos. Certo? Pouco menos de 2 anos. Ou seja, a situação é muito grave. A nossa carga tributária hoje, que é 38,5%, deve chegar a 40%. Essa é oficial, tá? A real dá mais. Você vai ter que colocar uma série de regulações para entrar lá. Porque regulações também podem ser consideradas formas de tributação. Alguns já ouviram dizendo que regulação era bom para as pessoas, né? Melhorava a vida das pessoas ter regulação, não é verdade? Já ouviram a expressão? Regular melhora a vida das pessoas. Tem um filme que passa, o filme fala sobre isso, Inside Job. Quem já viu esse filme? Esse filme diz assim, que o mundo entrou em crise porque havia pouca regulação em 2008. Na realidade, o mercado financeiro nunca foi tão regulado como era em 2008. Para vocês terem uma noção como é equivocada a afirmação. E a regulação causa o que está acontecendo agora com a Anatel. Isso é também considerado um custo. Ele também vai ter que ser pago por isso que a carga, segundo Paulo Rabelo de Castro, o cara escreveu um livro chamado O Mito do Governo Grátis, ele explica que Paulo Rabelo de Castro, o mito do governo grátis, ele explica que a carga tributária brasileira, na realidade, chega a 50%. Como destravar o nó da economia brasileira? Primeira coisa, tirar o PT. Desculpa, não é nada contra o PT não, cara. É mudar a política econômica. O PT não vai mudar. Certo? É simples, o PT não vai mudar. Estou falando de economia, certo? O PT não vai mudar a política econômica. Ele não vai acontecer isso. Nesse governo atual, a Dilma acha que entende economia, não entende. Certo? Ela não consegue nem manter uma loja 99 funcionando, certo? Imagine manter a economia funcionando. Essa de 99 é verdade, ela quebrou a loja 99 que ela tinha, certo?
o governo não vai mudar a sua política econômica. Isso não vai acontecer, certo? O governo precisa manter. O governo consegue ainda se manter no poder até hoje porque ele sustenta essa base maluca que foi destruída, certo? Ele precisava pagar isso. E pagar isso é muito caro. Para pagar isso, ele tem que manter esse pessoal com 38 ministérios, porque ele tem que distribuir cargos, senão ele já tinha caído, certo? Agora a base quebrou, ele tinha uma grande chance de tentar ajustar agora, só que agora não dá mais tempo. Acabar com a indexação de salários, ou seja, os salários, vários deles são indexados com inflação. É uma coisa séria. Se eu faço indexação com inflação, eu começo a não me preocupar com ela, porque o meu salário vai ser sempre corrigido com ela. Ou seja, eu começo a trabalhar junto com o governo, ao invés de eu dizer, governo, para de gastar, diminua o seu gasto. Acabar com o engesamento do orçamento público, ou seja, é vinculado. Na lei de responsabilidade fiscal fala, tem 10% para cá, 15% para cá. Tem coisas que são prioritárias. Por exemplo, foi feita uma lei dizendo que 10% do PIB iria para a educação. Onde é que tiraria esse dinheiro? Do pré-sal. Como é que está o pré-sal hoje? O pré-sal não tem como sair, pessoal. Não é porque o governo não queira, não. É porque não vai ser vendido. É aquela história. Eu vou estar vendendo aqui no mercado internacional por $60, o mercado está vendendo por 20. Eu não vou comprar daqui. Certo? A Petrobras justificou dizendo que no Paraguai baixou o preço da gasolina. Você sabe qual foi a justificativa que a Petrobras usou no seu relatório do ano passado? Porque no Paraguai tem concorrência. O governo, na Petrobras, afirmou isso. Reformar a Previdência para ontem, certo? E reformas microeconômicas, pessoal. Acabar com concessão e com permissão. A tecnologia vai acabar, certo? A tecnologia vai acabar com concessão e permissão. Que eu digo Uber, que eu digo Netflix, que eu diga WhatsApp, que eu diga várias coisas que a tecnologia está acabando desde já com a regulação. Não tem jeito. Hoje, por exemplo, Uber, qual é o grande mercado no mercado de táxi, de permissão? É exatamente eu comprar, meu caro Djalma, aquela bandeira, o alvará para usar aquilo ali. Só que aquele alvará, pessoal, é dado gratuitamente, sabiam? Aquele alvará foi dado há uns 10 anos atrás, gratuitamente. Sabe quem controla o mercado negro da venda desses alvarás? Os sindicatos. Você sabe quem vai ser o maior prejudicado em parar de vender os alvarás no Brasil? Os sindicatos. É o mercado negro, aqui não poderia ser vendido. Na verdade, em geral, tem um dono e o taxista que dirige o carro normalmente é funcionário ou alguém que paga para usar aquilo ali. Isso é regra geral. O Uber vai destruir isso. Você sabe como é que as operadoras de telefone mais arrecadavam? Qual era a maior arrecadação dos operadores de telefone? Mensagem. Certo? WhatsApp, Telegram, destruíram já isso. Certo? O mercado de televisão hoje, a culpa de tudo é porque você vê a Globo. Pessoal, alguém nessa sala vê a Globo? Sério, alguém aqui vê a Globo? Eu não vejo a Globo, pessoal. Eu vejo Netflix. Quem vê Netflix aqui? Sério, alguém assiste Jornal Nacional? Sério, eu não me informo. Alguém se informa ainda por jornais, mídias oficiais? Sério, acabou, pessoal. A mídia oficial se perdeu, ninguém acredita mais neles, não. Certo? A maioria de vocês se informa pela internet, pelo Facebook, e vai na mídia oficial para ver se aquilo está batendo. É assim que as pessoas, principalmente os mais jovens, têm se informado hoje. Né? Parece que o pessoal mais velho diz, não, os mais jovens estão sendo influenciados pela Globo. Bicho, todos os meus amigos que são mais jovens, do grupo que eu faço parte, ninguém vê Globo. Como é que eles são influenciados pela Globo? Não consigo entender essa relação, certo? Hoje nós todos, talvez o Frank Adeudi nos influencie muito mais do que a Globo, certo? Muito provavelmente, certo? Regulação, por exemplo, essa regulação de concessão de televisão, ela precisa acabar para ontem. Qualquer um que quiser entrar no mercado, que entre. Concessão de rádio, qualquer um que quiser entrar no mercado, que entre. Você tem situações com o mercado de ônibus, por exemplo, para vocês terem uma noção, na última eleição, o sindicato de ônibus ofereceu $1 milhão ofereceu não, né? Deu em campanha $1 milhão para o Roberto Cláudio, deu $1 milhão para o Elmano. Como assim, bicho? Para que tu está dando $1 milhão para cada um? Me explica a lógica. Para que não prejudique, certo? Só que o mercado vai acabar com isso. O Lyft, no resto do mundo, já hoje faz rota de ônibus. Ou seja, você vai pedir aqui no seu aplicativo, no seu smartphone, você está aqui no FCS, você vai dizer, eu quero ir para tal lugar. O João bem ali vai dizer, eu quero ir para tal lugar. Todos nós vamos aplicar. Ele vai fazer automático e vai mandar você isso. Você pode pesquisar um aplicativo brasileiro chamado Bora. Isso já é realidade. Mercado de energia, monopólios naturais. Já ouviram falar da expressão? Quem é que é da economia conhece. Monopólio natural. Cara, o Tesla está destruindo esse monopólio natural. Vai ter uma bateriazinha que é carregada com o sol. Ela é carregada com o sol e ela vai demorar um mês para acabar a carga dessa bateria. E ela é renovável. Tá? A bateria já é realidade. Ou seja, a tecnologia vai destruir isso. Mas nós podemos ajudar a tecnologia, né?
vários estados, em geral os mais corruptos, têm feito leis para proibir que o Uber entre no mercado. Vai entrar agora, final do mês em Fortaleza. Só que não tem como proibir, pessoal. É impossível. Aqui vai entrar o UberX, né? UberX é um Uber que não é aquele carro preto, pode ser qualquer carro. Pode ser qualquer carro. Como é que proíbe isso? Como é que proíbe? Pode ser um Uno 1000, pode ser um HB20, pode ser qualquer carro. Como é que proíbe isso? Bicho, eu digo para vocês, funciona, você é super bem atendido. O cara é normalmente o dono do carro está fazendo aquilo ali, é alguém que está muito afim de lhe atender bem. Certo? Táxi amigo, alguns conhecem. Tá? E mudança de forma geral, a regulação precisa diminuir, para permitir que haja livre mercado, precisa acabar para ontem com a Anatel, que é o que mais prejudica hoje. Hoje o presidente da Anatel foi dizer que a culpa da internet são de vocês, viu, que ficam jogando online. Ficam jogando League of Legends, né? Você fica jogando League of Legends, a culpa é de vocês. A culpa é tua, Jonab. Não, cara, o cara disse que a culpa é de quem jogava online, pelo amor de Deus, bicho. Se toca. O pouco livre mercado que a gente tem, multiplayer aqui, já disse que não vai limitar a internet. Multiplayer aqui já disse, ó, eu não limito não, pode vir. Certo? Pode vir. Imagine se eu pudesse montar a operadora a hora que eu quisesse. Para eu conseguir montar uma operadora de telefone, eu tenho que pedir autorização para a Anatel. Se eu quiser montar uma empresa de microcrédito, eu tenho que pedir autorização para o Banco Central. Muhammad Yunus, que é um cara brilhante, que escreveu um livro chamado O Mundo Sem Pobreza, certo? Um indiano, ganhou o Prêmio Nobel da Paz porque ele trabalhou com a ideia de microcrédito. Ele dava $1.000, era um teto, para mulheres. As regiões em que esses $1.000, esse crédito foi dado, a situação das pessoas melhoraram tremendamente. As mulheres só receberam esse dinheiro. Por quê? Porque as mulheres pagam. Certo? A lógica era essa, não tinha controle, tinha cadastro, não dava para a mulher. Chegava, ela explicava o que ela queria como investimento e ele dava $1.000 em microcrédito. Aqui no Brasil, o Ian seria agiota, tá? Só para ficar claro. Eu falei da crise econômica, certo? O problema é sério, como eu disse. Não é bobagem. Não é dizer assim, meu Deus, tem uma crise econômica que é culpa do mercado internacional, vocês estão exagerando, está vendo que as pessoas estão andando no shopping? O shopping está lotado. Pessoal, tem uma frase que eu acho brilhante. Em crise se vende lenço. Em crise se vende lenço. Porque as pessoas não vão estar chorando, você vai dando um lenço para elas. Você vai morrer de ganhar dinheiro. Alguém ganha dinheiro na crise, pessoal. Tem jeito. Na crise é legal, aí você vai em várias crises, é a postura que você vai ter. Crise qualquer uma. Crise econômica é a chance que você vai conseguir se mostrar quem você é como diz meu amigo Raduan, não é na reta que a gente vê como a pessoa é na curva. E é exatamente o momento que você está dizendo. É um momento de grandes oportunidades, tá? Grandes, certo? Sempre falam que no Japão, né, não sei se é verdade, mas no Japão o mesmo ideograma para crise e para oportunidade é exatamente o mesmo. Crise e oportunidade é uma grande chance. É ver. Né? É perceber o que chamava Israel Kirzner, perceber o mercado e entender que aquilo ali vale a pena. Nós somos um povo muito empreendedor. O problema hoje, na minha opinião, é que o governo atrapalha muito, mas nós podemos ir além dele. Se a gente começar a se preocupar todo tempo que o governo atrapalha muito, a gente também não faz nada. Né? Isso é o que diz o Flávio Augusto, a geração de valor bastante. Tem que começar a trabalhar apesar do governo e não parar por conta dele. Uma das coisas interessantes da crise econômica, tudo isso gerou as maiores manifestações da rua da história do país, certo? Eu acho muito interessante que nas diretas já eram sempre consideradas as maiores manifestações de rua, era extremamente democrática e essa aqui é fascista. Eu não consigo entender essa lógica, certo? Foram as maiores manifestações de rua da história do país. Não tinha nenhum partido político envolvido nessas manifestações de rua, né? Apesar de, assim, dizem que eu recebo dinheiro da CIA e da KGB. Não veio. Tá? Faz tempo que eles não mandam. Às vezes a gente recebe uma coisinha, mas faz tempo que eles não mandam. Certo? Claro que não. Né? As pessoas que acreditam na ideia costumam pagar por ela. É assim que funciona trabalhos voluntários. E essa galera que foi aqui acreditava nessa ideia. Isso aqui é a manifestação da política, 1.400.000 pessoas aí. Certo? Isso nos piores. Né? O Datafolha sempre erra. Né? É engraçado. Isso aí, segundo, eles fizeram um teste. Foi as maiores manifestações, mesmo que fosse considerado pelo Datafolha, mesmo que fosse analisado pelo Datafolha, foram as maiores manifestações de ruas pelo Datafolha, certo? Ainda que fique só o Datafolha. Uma das coisas interessantes é que somente ideias mudam ideias. Somente ideias iluminam a escuridão. Nessa manifestação, e aqui você tem duas situações interessantes. O Ceará, o Rio de Janeiro e a Bahia sempre foram... O Ceará, Pernambuco, Bahia e o Rio de Janeiro sempre foram estados muito ligados à esquerda. Muito ligados à esquerda. Nesse dia aqui eu digo que cansou.
Fortaleza fez a maior manifestação de rua do Nordeste, foi em Fortaleza. E uma das maiores manifestações de rua do Brasil foi no Rio de Janeiro. Certo? Você vê a situação das ruas. A rua, há uma pressão muito grande, porque político não está preocupado com boas ideias, não. O político está preocupado com voto. Thomas Sowell dizia que a primeira preocupação do político era ser eleito. A segunda é ser reeleito. A terceira eu não faço a mínima ideia qual seja. Certo? É assim que funciona. Por isso é que as nossas ideias precisam dar votos. Eu aqui, obviamente, meu viés é liberal, libertário, todo mundo sabe disso. E aqui, para a minha ideia, há uma novidade muito interessante. Menos Marx, mais Mises. Isso aconteceu em todas as manifestações de rua do país, você deve ter visto essa faixa. Talvez você tenha pensado que era Miss Brasil, alguma coisa do tipo. Mas em toda manifestação de rua você viu esse nomezinho aqui de mais Mises acontecendo. Não é para não ler Marx não, tá? Tem que ler como história, é importante, não é passado. Né? Já que foi refutado em 1871, 73, 74 por Jevons, Walras e Karl Menger. Certo? Exatamente o pai da Escola Austríaca de Economia. Essa novidade aqui é uma nova ideia. A primeira pauta maluca lá de 13 de março de 2015, e aí eu estou chegando na questão política, era uma pauta extremamente intervencionista, tinha muita ideia de intervenção militar, era muito difusa, você não conseguia entender a ideia do que era. As manifestações, e aqui em Fortaleza a turma puxou essa ideia de menos Marx, mais Mises, foram se tornando pautas muito liberais, a ideia de diminuição do Estado. Ou seja, o Estado é muito grande, por isso ele é muito corrupto, e por isso nós precisamos diminuir o tamanho do Estado. Isso aqui foi exatamente a projeção de novas ideias. Nós temos hoje a esquerda, que é mais uniforme, ela tem uma ideologia, né? Eu nunca penso em direita e esquerda, tá, pessoal? Quando eu penso, eu sempre penso em triângulo de Hayek, tá? Que é conservador, liberal e socialista, tá? Só para ficar claro. Socialista lato sensu, certo? Vamos dizer, direita, esquerda e liberal. Que vai ter coisas de direita e coisas... Não é que seja no mesmo nível. Pode ser aqui, eu posso deixar aqui. Eu posso deixar o liberal aqui. Pronto. Liberal, socialista e socialista aqui, esquerda aqui. Mas o que eu quero dizer... Mas há uma razão do liberal estar aqui. Há uma razão do liberal libertário estar aqui. É porque o liberal libertário vai ter coisas de direita e vai ter coisas de esquerda. Eu, por exemplo, acredito que as pessoas tenham liberdade econômica. E eu acredito que as pessoas também devem ter liberdade política e social. Ou seja, eu acredito que pessoas do mesmo sexo podem fazer o que quiserem na sua própria vida. Aqui, de esquerda. Eu acredito aqui. E bem aqui eu acredito que as pessoas possam se defender com a arma que quiserem. Uma política de direita. Certo? Então eu tenho políticas de direita e de esquerda na minha visão libertária, que está aqui em cima. Por isso é que está a divisão. É só um triângulo. Triângulo é fácil. Você pode virar, o triângulo vai mudar, vai ser sempre triângulo. Né? Não tem jeito. Então, assim, é só um vértice. No vértice eu posso colocar ele aqui. Eu vou ter coisas daqui e daqui. Certo? Eu vou ter coisas que seriam daqui e daqui. A diferença é que eu nunca vou fazer isso por meio do Estado. Eu não acho que o Estado deve se meter na família. Certo? A sociedade pode se meter, situação de Estado pode se meter, por exemplo, na agressão. Quando alguém é agredido. Mas no dia a dia, na educação, na forma de lidar, não cabe a uma escola definir como meu filho deve ser educado. Cabe a mim, eu sou o pai dele. Certo? A escola é um auxiliar, mas a responsabilidade central é minha como pai. É a visão liberal, libertária. A visão de esquerda, de Rousseau, por exemplo, é que a criança pertence à sociedade, pertence ao, no caso ele confunde a sociedade com o Estado, pertence ao Estado, certo? Então, só terminando. Tá? Aí eu permito pergunta aí, tranquilo. Você teve a situação que eu falei e a pergunta central é, Rodrigo, beleza, estamos numa crise política e vamos para os personagens centrais dessa crise política. Vai faltar o Jean Willis aí, e o Bolsonaro está aí, mas vai faltar o Jean Willis, que passou a ter uma representação, né, de extrema esquerda e de extrema direita, certo? Ambos se encontram no final, certo? Ambos autoritários, e ambos eu discordo deles, tá? Você vai ter aqui a situação primeira, porque obviamente essa é a grande protagonista, não tem jeito. O foco é ela, certo? O foco é ela. Você tem uma situação séria que ela está vivendo, tá? Ela está vivendo uma crise muito séria, e ela tem 3 caminhos a ser seguidos hoje. Em qualquer lugar do mundo, a Dilma já teria renunciado. Você viu o governo da Islândia, você viu que em 2 dias renunciou o governo. Em qualquer lugar do mundo ela já teria renunciado. Seria inclusive o mais inteligente e o menos nocivo para o PT. Seria o menos nocivo para o PT. Conseguiria sair do poder tranquilo, conseguiria sair sem o impeachment ou sem a renúncia e conseguiria tentar voltar em 2018. Estrategicamente seria o mais inteligente, certo? Só que orgulho é uma coisa séria. Tá? Orgulho é uma coisa séria. E ela vai ficar no poder até a última, vai sangrar. Está sangrando, certo? Está sangrando. O cara da extrema-direita deu um pouquinho de fôlego a ela, certo? Bolsonaro fez besteira domingo, aquela porcaria, e falou bobagem,
Não existe boa ditadura, toda ditadura é ruim, qualquer uma, seja cubana, seja brasileira, todas são ruins, sem exceção. Então, o primeiro caminho seria a renúncia. Impeachment, pessoal. Cara, impeachment é favas contadas. Vai acontecer. O próprio governo já disse, já admitiu que no Senado ele perde. Certo? E tem um problema sério. Política, ele precisa estar aparecendo. É igual a lógica de namorado, né? Quem não dá assistência, perde a preferência e abre a concorrência. Né, Gil? E abre a concorrência. É a mesma lógica. Se o cara deixou de aparecer, ele deixa de ter a sua força política. E ela vai sair. Cara, saiu, adeus. Igual aconteceu com o Collor. O Supremo deu um ativismo jurídico interessante, porque no Collor bastava a Câmara dos Deputados, definir a saída que ele já estava afastado. O Collor foi afastado assim, tá? Aí o Supremo incluiu. E o Senado? Não tem na Constituição, certo? Ele incluiu. E o Senado? Primeiro ponto. Cara, impeachment, obviamente, não é golpe, senão o PT é o partido mais golpista que já existe nesse país. Os caras entraram com 50 pedidos de impeachment em 12 anos. Aí o próximo ponto. Ah, mas é impeachment só se tiver crime. Tem crime, pessoal. A lei orçamentária foi destruída, né? Houve crédito, você tem a obstrução da justiça, você tem uma série de coisas que não estão nesse pedido de impeachment. Mas se não for esse, vai ser outro. Certo? Vai ser outro. Tem 9 na fila para entrar. Certo? Então, assim, ela vai sofrer impeachment, ela já estão consciente disso. Certo? O momento é esse que vai acontecer. Não adianta muito gritar que é golpe, ou que não é golpe, porque você tem o Supremo dizendo quais são as regras do jogo, poder independente, certo? Apesar de ter 8 ministros dos 11 foram indicados pelo governo do PT, só 3 ministros não foram indicados pelo governo do PT. Um deles muito ligado ao governo hoje, certo? Gilmar Ferreira Mendes, Marco Aurélio de Mello, quem mais? Celso de Mello. Celso de Mello pelo Sarney, Marco Aurélio pelo Collor e Gilmar pelo Fernando Henrique Cardoso. Esses 3 foram os únicos que não foram indicados pelo PT, certo? Todos os outros foram indicados pelos governos do PT, Lula e Dilma. Tá? Então é complicado dizer que é golpe, né, em uma situação dessa. Aí você diz, eu vou já chegar naquela outra figura, certo? Que eu vou chamar de pinguim, que é o Eduardo Cunha, certo? Que é o Eduardo Cunha, né? O pinguim e o Coringa. Você vai ter uma situação do TSE. O TSE vai caçar, o TSE deve caçar a chapa. Cara, tá claro, tá provado em delação, tá provado claramente que houve empréstimo, houve doações ilegais para a campanha da Dilma e do Temer. Lembro, é chapa. Quem votou na Dilma, votou no Temer. Fique claro isso, certo? É chapa. Então, assim, voltando à crise política aqui, quem votou nessa senhora, votou no Michel Temer, que, por sinal, em toda a convenção partido anterior, era extremamente aclamado na convenção do PT. Tem um que os petistas estão gritando, Temer, Temer. Pode procurar na internet que tem isso. Como alguns amigos meus que são petistas, sim, mas ele é um traíra. Olha, isso é outra coisa, certo? Isso é outra coisa. Para quem viu House of Cards, vai ver que Frank Underwood também era um traíra. Os políticos não estão preocupados com isso, pessoal. Para quem viu House of Cards ou para quem viu Game of Thrones, sabe que se o cara não jogar o jogo dos tronos, ele vai perder a cabeça, certo? Ele está jogando o jogo dele, ele quer ser presidente. Durante uns 6 meses ele vai ser presidente, tá? Em outubro ele deve ser caçado. Tá? O TSE deve caçar ele e você vai ter lá o presidente hoje é o Gilmar Ferreira Mendes. Então a situação da Dilma é complicadíssima. Estrategicamente hoje, minha opinião, tá? Como analisando politicamente, era renunciar. Porque você ganhava fôlego para 2018. Você vinha para a oposição forte, você ficava com esse discurso para chamar a militância, porque esse discurso de golpe é militância, tá? Vem a militância. É o discurso, que você tem que inflar, certo? Tem um cara muito legal, acho que é mimimi alguma coisa, o cara fala, foi na convenção, na manifestação de São Paulo, do golpe, do impeachment e do golpe, e ele perguntava para a pessoa, sim, mas pagar deputados é golpe? Aí o pessoal dizia, é golpe. E o mensalão foi o quê? Aí o pessoal travava, né? Porque era contra o PT, certo? Mas era hora, estrategicamente, de ir para a oposição e chamar a militância. Era a coisa mais inteligente a ser feita, certo? Não vai ser feito. Não vai ser feito. Não vai ser feito. Tá? Esse cara é réu. Esse cara é réu, que fique claro. Ele foi denunciado por esse caso do Ministério Público, que foi incompetente, o juiz, e foi mandado para o juiz federal, Sérgio Moro, lá na República de Curitiba. Certo? Tá lá. Esse cara é réu. Toda vez que começar a me colocar assim, mas o Cunha é réu. Eu disse, mas Lula também é. Você quer que os dois sejam presos? Porque no Brasil existe presunção de inocência. Existe devido processo legal para ele e existe devido processo legal para o Cunha. Eu não gosto de ambos. Mas eu acho que ambos eles devem ter o mesmo tratamento. Certo? Presunção de inocência e devido processo legal. Ambos são réus em processos criminais. Os dois são réus em processos criminais. Eles têm um problema sério. Não, foi parcial mesmo. Eu sou parcial. Não sou parcial, não. Eu sou parcial. Certo? Fique claro.
Foto não é foto, não é dele, não? A foto é do Lula? Também escolhi essa, ó. Também escolhi essa. Também escolhi essa, ó. Eu não gosto de nenhum. Eu sou parcial. A minha função como ideia política é que tire poder desses caras. Todos. A minha função como ideário político é que nenhum deles tenha poder de se meter na minha vida. Certo? Esse é meu ideário político. Então, assim, não foi só do Lula. Foi dele, desse cara aí, né? Esse tracinho aqui não está aqui à toa, não, certo? Então, eu sou parcial contra todos eles. Tá? Eu acho todos péssimos. Você tem uma situação séria, que aí, mais um traíra, né? Delcídio Amaral, líder do governo na Câmara, certo? Traiu o partido e entregou todo mundo. Você vai para uma lógica histórica interessante. Quando eu comecei a dar palestra sobre isso, eu tive a obrigação de ler aquilo que eu criticava. Eu fui ler dois caras, Trotsky e Lenin. Não são os que eu acho mais geniais, eu acho Lukács e Gramsci. São os dois caras que, para mim, na esquerda, são os gênios. São os caras que merecem ser lidos. Mas esses dois caras, Trotsky e Lenin, eles deram informações muito interessantes para a gente. Lenin escreveu um livro, Esquerdismo, a doença fatal do comunismo. Lenin escreveu esse livro. E Trotsky escreveu um paper chamado A Nossa Moral e a Moral Deles. Basicamente, os dois dizem o seguinte, isso no livro Esquerdismo diz o seguinte, Lenin pode roubar? Não. Pode matar? Não. E pelo partido, Lenin? Pelo partido tudo pode. Essa é a perspectiva doutrinária dessa turma, certo? O Zé Disseu era considerado herói até um dia desse, pelo partido. Quando o pessoal descobriu que o Zé Disseu embolsou o dinheiro, ele deixou de ser herói. Que fique claro, sabia que ele tinha roubado. Né? Tá preso, condenado por corrupção, está preso até hoje em Curitiba, certo? Mas no momento que entenderam que essa prisão foi para benefício pessoal, ele perdeu o status de herói. Esse cara aqui é o grande líder, é um gênio. Esse cara é um gênio, que fique claro, Lula é um gênio, certo? Esse cara, no momento que o muro de Berlim caiu, esse cara teve uma sacada genial. Ele disse o seguinte, bicho, a esquerda está perdida. Porque a esquerda estava sendo derrotada no mundo todo, porque descobriram que o socialismo não funcionava. Né? Mises já tinha dito isso em 1922, mas descobriram que ele não funcionava ali em 1989. Descobriram isso, com a queda do Muro de Berlim. Esse cara teve uma sacada genial, eu preciso reunir a esquerda latino-americana, e fez o Foro de São Paulo. Cara, foi genial. O cara hoje teve, nesse período histórico, de 90 até hoje, eles conseguiram mais ou menos 13 a 14 governos pela América Latina. Alguns estão caindo, né? Cai os Kirchner agora, né? A Venezuela, o Maduro cai já, a Dilma cai daqui a pouco. Então você tem um fluxo, o populismo ele tem um limite. Né? A ideia populista tem um limite. Ela vai até determinado ponto. Então, esse cara aqui é um gênio. Só que ele teve traidores de dentro do seu próprio regime. Como era chamado, um tal de Khrushchev, que falou sobre as barbaridades de Stalin. Ele também foi considerado um traidor do regime, inclusive por um cara genial chamado Jean-Paul Sartre, que mesmo sabendo todos os absurdos que havia no regime stalinista, continuava a defendê-lo, junto com Simone de Beauvoir. Esse cara tentou, que estava ministro das Relações Exteriores, porque a primeira palestra que eu dei sobre esse tema, ainda estava em dúvida para onde ele seria. E ele iria para a Casa Civil. Ficou claro que o objetivo era o cara ter o foro privilegiado para sair do foro de primeira instância. Os ministros de Estado têm foro privilegiado, ou seja, a competência vai para o Supremo. Ok? Não conseguiu. Não conseguiu. Foi travado, vai ser julgado amanhã, não é isso? Hoje? Foi julgado hoje? Foi adiado para? Não marcaram ainda. É com o Gilmar que está segurando, né? Foi o Zavascki. Foi o Zavascki que pediu vista? Ah, não. Gilmar gosta de segurar, né? É bem absurdo, ele gosta de segurar processo. Ele não pediu vista não, porque ele queria julgar junto à DPF com um mandado de segurança. Ah. Não tinha pronto ainda a DPF. Entendi. Então ele jogou para frente. Né? Para vocês terem noção, o PT ajuizou uma outra DPF essa semana para dizer que era inconstitucional condição coercitiva também. Certo? Está se preparando já. Tá? Então você vai ter uma situação aqui de foro. O foro é com o sentido de você não ser julgado. Né? A primeira vez na história, né, teve um deputado cearense que foi preso. A segunda vez na história que deputados e senadores foram presos, a primeira vez mesmo de fato, foi com mensalão. Nunca antes o Supremo tinha julgado os caras, bicho. Nunca antes. Nunca antes na história desse país. Então, há a tentativa de fazer isso. Só que, assim, foi criticado o Sérgio Moro por ter divulgado as gravações. Mas ninguém criticou o conteúdo das gravações. Até hoje ninguém falou que aquilo estava errado. Tá? Então você tem uma situação séria aí de desvio de finalidade, de improbidade administrativa. Tudo que foi considerado aqui com o objetivo de fugir do foro pode vir a ser a responsabilidade da própria Dilma por isso. Certo? Então a situação desse cara não é boa. Tá? Esse cara era considerado, tipo, foi
foi muito erro de estratégia para ele. Esse cara é considerado Deus, pô. Esse cara estava numa situação, ele saiu com a maior aprovação da história do país, da presidência. Certo? Esse cara saiu da condição de herói para a condição de um ser comum. Ou seja, nesse momento tirou esse ranço dele. Talvez se o PT tivesse recuado um pouquinho, ainda conseguiriam chegar para ele e ele está hoje ainda com uma votação. Mas se você parar para analisar, é a votação histórica que o PT sempre teve, que a esquerda sempre teve, 27%. Certo? Tanto é que Lula dizia que não era eleito porque o Brasil era um país conservador. Era essa informação que ele costumava dar nas 5 eleições que ele participou. Ele dizia que não era eleito porque o Brasil era um país conservador. Tanto é que ele volta à margem histórica do PT e da esquerda, que é 30% do país, mais ou menos, que vai ter. Ou seja, para o momento atual, parece até alto, né, o que ele tem de percentual de voto. Mas se você for para a lógica histórica da esquerda no Brasil, é um percentual baixo, bem abaixo do que ele teria há uns 2 anos atrás. Bem abaixo. Então, talvez, nessa crise, o grande chamuscado, assim, talvez mais do que a Dilma, que foi imposta por ele, por isso a minha brincadeira como presidente do Brasil, que foi imposta por ele, que eles chamavam de poste, certo? Né? Que elegia até um poste, se não foi eu que disse, foi o Lula, certo? Foi o Lula que disse isso. Quem saiu mais chamuscado nessa história foi o próprio... Vamos lá. O PMDB é um partido que não é nada, né? É tudo, quem é tudo não é nada, né? O PMDB é um caos. O PMDB é um partido caótico, é um partido fisiologista que quer estar no poder. Não importa como seja, ele dá seu jeito de encostar no poder, certo? Ele vai se escorar no poder. Né? O governo PT, que criticou bastante Sarney, Collor, essa cambada todinha, hoje são grandes aliados. Né? São grandes aliados. Até um dia desses eram mais aliados, hoje um pouquinho menos. Tá? Inclusive, quem colocou esse rapaz como vice da chapa, da cabeça de chapa, foi o próprio PT. Né? Quem colocou o Cunha lá dentro também foi o próprio PT, porque tinha maioria, né? Controlava a Câmara para isso. Esse cara tem uma situação séria. O que é que vai acontecer nos próximos 30 dias? Tudo mudou domingo, tá? Tudo mudou domingo. Essa palestra estava feita um pouquinho antes de domingo. Então, domingo você tem uma situação clara. Esse cara quer ser presidente. Ele vai fazer de tudo para isso. Ele está articulando loucamente, já está montando a equipe dele de governo, porque ele vai, tendência desse cara é ser presidente. Rodrigo, o que é que você acha? Péssimo. Certo? Péssimo. Péssimo porque nós vamos ter 2 problemas. Ele vai ser presidente num prazo curto. Ele vai ser cassado, ele deve ser cassado pelo TSE. Certo? Provavelmente ele vai ser cassado pelo TSE. E nós vamos ter eleições. Se esse cara for cassado esse ano, nós temos eleições gerais. Certo? Eleições gerais. Se ele for cassado em 1º de janeiro do próximo ano, o presidente da Câmara, que ainda é o Cunha, até 1º de fevereiro, passa a ser o presidente do Brasil. Lembro, não é o Cunha que passa a ser presidente do Brasil, é diferente do Temer. Certo? O Temer é vice-presidente, então ele vai ser presidente. O presidente da Câmara passa a ser o presidente do Brasil. Então, em fevereiro, certo? O novo presidente da Câmara vai passar a ser presidente do país. Eleições indiretas. Certo? Oi? Não, se for no ano que vem, porque em 2 anos, eleições diretas. Eleições gerais. Se esse cara cair esse ano, se a chapa cair esse ano, eleições gerais. Se ela cair ano que vem, eleições indiretas. Certo? Quem vai votar para o novo presidente, talvez durante um mês ainda o Cunha fique lá, se for em janeiro, mas se for no ano que vem, lá em fevereiro, eleições indiretas e a Câmara vai escolher, né? A Câmara e o Senado a Câmara vai escolher quem será o presidente do país. É assim que diz a Constituição. Aí o pessoal diz para mim, Rodrigo, mas vão apoiar o Cunha vai ser o vice-presidente. Não, pô, não é o Cunha que vai ser o vice-presidente. É o presidente da Câmara que vai ser o vice-presidente. Podia ser o João, a José, a Maria, e pode ser qualquer um ano que vem. Qualquer um dos 513 deputados pode vir a ser presidente do país ano que vem. Ano que vem o Tiririca pode ser o presidente do país. Certo? Tá? Pode ser. João Willis pode ser presidente do país. Certo? Bolsonaro, cara. Deus me livre, cara. Pode ser Bolsonaro presidente do país. Assim, o PMDB tem uma coisa que ele fez em 93. O PMDB nos legou uma moeda. Certo? Ele vai ser um pouquinho mais pró-mercado do que o PT. Mas vai ser um governo instável. A tendência é essa. Certo? A tendência é essa. Esse é um problema de estabilidade que o país tem, porque pode ser que mude muito rápido a gestão. Não acho que vai ser muito melhor do que o PT, porque a situação do Brasil é muito grave. Certo? Mas ele vai dar reformas no sentido de tentar ir um pouco mais pró-mercado. E esse cara? Para manter a foto. E esse cara? Aqui é uma brincadeira com o Frank Adeúde, certo? Apesar de eu achar que esse cara que é o Frank Adeúde, não aquele, tá? Eu estou brincando com isso porque eu consegui a foto desse com o Frank Adeúde. Eu acho que é esse cara que é o Frank Adeúde, tá? Para quem viu House of Cards, quem não viu, eu recomendo, tá? Esse cara é um vice-presidente que busca ser presidente da República.
Esse cara aqui, a motivação dele é vingança. É vingança, negado. Ele não está preocupado de ser um grande nome, de ter liderança, não tem nada disso não. Ele está preocupado em ser ligado do PT. É isso. Como eu disse, a maior preocupação do político é ser eleito, a segunda é ser reeleito. Esse cara vai cair. Esse cara vai cair. Hoje, se esse cara sair do Conselho de Ética, ele é derrubado no dia seguinte. No dia seguinte ele sai, ele ou é cassado ou sai da presidência da Câmara. Provavelmente cassado, porque os deputados, mesmo a galera do PMDB, não gosta dele. Mas já pediram, né? A cassação está no Conselho de Ética. Contrário, já pediram anistia. Não, o que estão dizendo é que o Michel Temer está prometendo anistia a ele. Acho muito difícil. Acho muito difícil. Muito mesmo. Esse cara tem dois problemas. Ou os deputados não gostam dele, porque ele é bem difícil. Os deputados, de forma geral, não gostam dele. Isso da base aliada, da base de oposição, ninguém gosta do cara. Então você tem um problema sério. Esse cara foi colocado lá porque o governo do PT errou, disse que ia apoiar o Quinalha, depois voltou atrás e apoiou ele. Para quem não lembra, Arlindo Quinalha era do PT, certo? Estava sendo cotado para ser presidente da Câmara. O PT disse que ia apoiar, voltou atrás e apoiou o Cunha. Por isso que o Cunha é presidente da Câmara. O PT apoia esse cara para ser presidente. Só para vocês terem uma noção do erro estratégico que foi. Esse cara tem duas raivas grandes, da Dilma e da OAB. Coincide com as minhas, certo? Tá? Coincide com as minhas. Eu também detesto esse cara é péssimo. Esse cara vai cair. Se ele não cair, esse cara provavelmente vai ser preso em breve. Há uma pressão muito grande do processo desse cara andar rápido. Tanto é, hoje, o Teori, que é quem conduz a Lava Jato no STF, já dividiu, já mandou a mulher e a filha dele para o Moro, certo? Que deve ter um julgamento mais rápido do que ao Supremo. Cara, assim, Se não fosse ele, é aquela história. Alguém me disse o ditado seguinte: quando não tem um Batman em Gotham City e o Pinguim e o Coringa tá brigando, eu torço que os dois morram. Certo? Eu torço que os dois morram. Para mim é Pinguim e Coringa. Pinguim, né? Pinguim e Coringa. Tá? Pinguim e Coringa. Não, Coringa é a Dilma e Pinguim é o Temer. E Pinguim é o Cunha. Tá? Ele representa uma pedra no sapato da Dilma tremenda, só que a função dele acabou, cara. A função dele agora é fora Cunha, bicho. Tira esse cara daí, pelo amor de Deus. Esse cara é péssimo, tá entendendo? Piores quadros que o PMDB tem. Né? O PMDB tem péssimos quadros, ele está entre os piores dos piores no quadro do PMDB. Agora o cara é mala, velho. O cara conhece o regimento da Câmara como ninguém. Certo? Ele consegue fluir no regimento da Câmara como ninguém. E ele é frio, muito frio. Muito frio. O negado esculhambando ele disse assim: como vota, deputado? Entendeu? O cara é um mala. O cara é um mala. Mala. E é muito interessante. Esses dois são réus do processo. Esse e esse cara são réus em vários processos, tá? Mas é engraçado que o PT tem muita raiva desse cara e, ao mesmo tempo, esse cara é gente boa. Ambos são réus, ambos são corruptos, ambos não prestam, ambos estão em processo, mas esse cara é amigo e esse cara é inimigo. Você ouviu algum petista criticando o Renan Calheiros? Não. Eu não vi até agora. Eu perguntei se ele teria o mesmo... Perguntei no Facebook. Eu espero que os petistas deem o mesmo tratamento que deram ao Cunha para o Renan Calheiros, que tem mais processo que o Cunha. Tem 12. Certo? Tem 12. Então, até por coerência, você tem que criticar esse e criticar esse. E criticar esse cara. Certo? E criticar esse cara. Tá? Próximos passos. Esse cara vai ser quem vai liderar o processo de impeachment. O processo de impeachment tem duas fases. Uma fase de aceitação e uma fase de julgamento. Quem aceita antigamente era só a Câmara e agora é a Câmara e o Senado. Foi aceito pela Câmara. O STF definiu que o Senado também tem que acatar e aceitar isso. Senado aceitando, a Dilma é afastada por 180 dias. 6 meses fora. Nesse prazo, começa o prazo para a defesa e para julgamento. Quem julga? O julgamento, pessoal, não é só jurídico, ele é político-jurídico, tá? Não tem jeito. Ele é julgado por políticos. Ele não tem a mesma técnica, do direito penal que você vai ter nas cortes brasileiras. Ele é feito por políticos. E, obviamente, políticos têm interesses políticos. Certo? Tá? É isso mesmo. Tá? Eu fico impressionado, eu vi muita gente enojada com a Câmara essa semana. Não, eu estou enojado. Eu disse, bicho, a TV Justiça é aberta, a TV Câmara é aberta. Todo dia tem sessão. Tu nunca viu, não? É aquilo ali todo dia, bicho. É aquela marmota ali todo dia. Certo? O nível é baixo daquele jeito sempre. Tá? Sérgio Reis é deputado, negado. Entendeu? O Danley é deputado. O Danley é deputado, pessoal. Tá? O Tiririca é deputado. O Guimarães é deputado. Certo? Tá?
Então você bota esse cara aqui. O que, é que ele representa para Dilma? Nesse momento, os petistas, obviamente não estão batendo nele por uma questão de estratégia. Se esse cara começar a se mostrar contrário, eles vão seguir exatamente o mesmo roteiro do Cunha. A esquerda, historicamente, isso é lógica de pensamento da esquerda e vai em Trotsky e Lenin, e principalmente vai em Gramsci, é que ela dá comandos. A esquerda trabalha com a ideia muito clara de entrar, aí vai Gramsci, com a ideia socialista ou marxista por todos os locais que você puder, pela escola, pelas faculdades, pela política, por toda vez que você puder fazer, você vai conseguir implantar o socialismo. Quem disse isso não fui eu. Quem disse isso foi Cadernos do Cárcere, um cara chamado Antônio Gramsci, certo? Recomendo a leitura, o cara é genial, certo? Ele falou que a forma de implantar o socialismo era dessa forma. E conseguiu. Aqui no Brasil, violentamente, certo? Tem conseguido. E esse cara aqui, os petistas já estão dizendo o seguinte, ó. Não, mas esse cara aqui foi formado no PCdoB. Eles já estão dizendo isso. O Renan Calheiros, o primeiro partido que ele se filiou foi o PCdoB, certo? Eles já estão afirmando isso, né? Que é uma forma de atraí-lo para o seu lado. E esse cara? Esse cara é odiado, é engraçado esse cara. Esse cara é um juiz de primeiro grau, que tem recurso em qualquer decisão dele, tá? Toda decisão desse cara tem recurso. Aí vão dizer que esse cara está quebrando o Brasil. Foi ótima essa. Né? Esse cara está quebrando o Brasil. Ou seja, ele está prendendo bandido, está quebrando o Brasil? Como assim? Não bate a lógica, certo? Não bate a lógica. Esse cara é juiz de primeiro grau. Ele julga, ele foi designado para julgar em todo o território nacional julgamentos relacionados à Operação Lava Jato, que começou relacionado a um posto de gasolina em Brasília, em que era pago o dinheiro do loureiro Alberto Youssef, e isso foi se ampliando para toda a jurisdição. Porque, coincidentemente, nós tivemos uma Copa do Mundo e uma Olimpíadas. Quais foram os maiores gastos, então, que o governo teve? Com quem? Com empreiteiras. O que é que as empreiteiras, para ter o seu processo, para terem a sua obra, o que elas fizeram? Compraram os políticos, porque os políticos tinham favor a ser dados, então as empreiteiras pagaram por esses favores. E, obviamente, o que é que está acontecendo com todas elas? Estão quebrando ou estão sendo presas em escala. Pessoal, o Marcelo Odebrecht, ele tem uma das 10 maiores fortunas do Brasil. O cara é bilionário. Ele está preso. Todo mundo sonhava, né? Meu sonho... O Odebrecht é do PT? Mas o Odebrecht é do PT? Não. Então o judiciário não é do PT. O judiciário não é do FHC. O judiciário é um poder independente e deve ser. Ele é uma instituição. Pessoal, vamos valorizar a instituição. Judiciário, executivo, legislativo são instituições diferentes. Eles devem ser diferentes. Eles devem funcionar independentemente de qualquer partido, seja o João e seja a Maria. E a gente deve aplaudir isso, sempre. São instituições que devem funcionar. E pouquinho elas estão funcionando. No governo do PT, que bom, podia ser em qualquer governo, certo? É importante que as instituições funcionem. O problema é que a nossa Constituição não permite que um partido ou qualquer partido consiga influenciar nessas corporações, nessas instituições, certo? Ele não consegue fazer isso. Tá? Esse cara aqui, ele está indo na dele. Ele está trazendo a população por uma razão estratégica. Essa operação se assemelha bastante à operação chamada Operação Mãos Limpas na Itália. Deixa eu só terminar. Está bem pertinho. Operações Mãos Limpas na Itália. Está bem pertinho de terminar. Operações Mãos Limpas na Itália. E esse cara está trazendo apoio popular e tem sido extremamente criticado por isso. Minha opinião é que esse cara deveria falar muito menos. Certo? Muito menos. Ele teve um tremendo erro. A condução coercitiva do Lula foi um erro absurdo. Não precisava daquilo. Certo? Não precisava daquilo. Ele errou ali. Certo? Mas ele errou, cabe recurso. Toda decisão desse cara cabe recurso. Coincidentemente, o TRF da 4ª Região, que é o tribunal que ele é vinculado, tem confirmado, e o STJ e o STF têm confirmado as decisões dele. Certo? Tem confirmado as decisões dele. Sinal que ele está errando pouco, tecnicamente. Bem pouco. Terminando. Aqui é só a definição do Supremo, mas como hoje todo mundo sabe escalar o Supremo, mas não sabe escalar a seleção, né? Impressionante. O Brasil hoje sabe escalar o Supremo da Federal e não sabe escalar a seleção brasileira. Isso acontece. Nessa sequência aqui, ó, só para mostrar, esse cara aqui, que é o Celso de Mello, só para sequência. Você vai ter hoje o presidente, o Ricardo Lewandowski, você vai ter, outra sequência, Ricardo Lewandowski, Celso de Mello, Gilmar Ferreira Mendes, Luiz Fux, me ajudem, rapidinho, Carmen Lúcia, Rosa Weber, Barroso, Toffoli, Marco Aurélio de Mello, Zavascki e Fachin, certo? Desses, 8 foram indicados pelo PT. O relator da Lava Jato é esse cara aqui, ó, no Supremo. Teori Zavascki, tá?
Um dos últimos ministros indicados pela Dilma. O último foi o Fachin, o penúltimo foi o Barroso e o antepenúltimo foi o Teório Zavascki. Era um cara que era ministro do STJ e foi para ser ministro do STF. Só para explicar a diferença para quem não é do direito, o STF controla a Constituição Federal, ele é o guardião da Constituição Federal, e o STJ é o guardião da lei federal, das leis federais de forma geral. Certo? É esse órgão que também tem uma competência originária, ou seja, tem foro privilegiado para deputados, ministros, senadores, presidentes serem julgados por eles em casos criminais. Muito perto de terminar. Tá? E aí, eu estou falando da lógica liberal, tá? Obviamente, como eu disse, eu sou parcial. Como todos nós somos, não existe ninguém neutro, que fique claro. O meu viés é claro, eu sou libertário. Certo? E para que as ideias libertárias de liberdade consigam circular na mídia, nós temos que ter espaço na mídia. Não temos hoje. Né? Os jornais podem até ter conservadores dele, mas as redações, a grande maioria é formada por pessoas de esquerda. Se você for aqui na publicidade ou no jornalismo, a formação praticamente na publicidade, que era o lugar onde era para ser elogiado a venda, a troca e tudo isso aí, você lê o Capital. Nada contra ler o Capital. Na cadeira de consumo, ou seja, na cadeira capitalista, você lê algo contrário ao capitalismo. Certo? A ideia de documentário, de apresentar as ideias, tem sido muito interessante. Eu recomendo 3 para falar sobre comunismo. A história soviética, The Soviet Story. Tem o Into the Fire, certo? Lá da Ucrânia, da Revolução Ucraniana, também nas ideias de liberdade. E agora Chuck Norris versus comunismo. É fantástico. É fantástico. Pode ver os 3. Primeiro é The Soviet Story, segundo tem o Into the Fire, o terceiro é Chuck Norris, aquele ator, versus comunismo. Tem no Netflix, todos os 3, tirando o primeiro, The Soviet Story, tem no Netflix. Tem no Netflix. O primeiro você encontra no YouTube fácil. Cara, o Chuck Norris versus comunismo é lindo, certo? Vale a pena ser visto. Que ele fala da realidade romena, certo? Fala da realidade romena, que era socialista, e como as ideias socialistas travavam, era um grande muro de não permitir que as pessoas conhecessem o outro lado. Aí filmes, música, né? E principalmente, pessoal, nas ideias de liberdade, para quem é liberal aqui, conseguisse fazer entender, né, que essas ideias melhoram principalmente a vida de todos, mas principalmente a vida dos mais pobres. Vou apresentar para vocês, muitos vão dizer, o liberal só quer saber do direito de propriedade. Eu disse, é mesmo. Mas é engraçado que o Brasil é o país que mais tem como sonho, e eu tenho certeza que vocês concordam comigo, que o maior sonho do brasileiro é ter a casa própria. Não é isso? Mas o Brasil é o lugar que mais despreza e destrói o direito de propriedade. Que o diga todas as obras que foram feitas para a Copa do Mundo, para as Olimpíadas, em que pessoas muito pobres tiveram a sua propriedade destruída pelo Estado. Ou seja, um país que tem como sonho a casa própria, tem o direito de propriedade destruída todos os dias. O direito de propriedade não é bom para o rico, não. Ele é bom especialmente para os mais pobres. Obrigado, senhores. Eu estou à disposição para perguntas.